Annyeonghaseyo, 여러분! Meu nome é Alex e sejam bem-vindos ao KyopoCast. No episódio de hoje, uma conversa muito legal e motivacional com o fisiculturista amador Victoran. Espero que gostem. Muito obrigado, Vitor, por topar participar aqui com a gente do KyopoCast. Eu que agradeço pelo convite. Tava bem tranquilo esses dias, porque já tá final de ano. Tranquilo naquelas, né? Tem que fazer os deveres para finalizar bem o ano, né? E não poderia perder, né? Pra estar vindo aqui e conversar um pouquinho. Sempre é uma experiência nova, é uma experiência que a gente agrega na vida, então é algo bom, né? Bom, a gente sempre chama um convidado e para a pessoa ficar mais calma, mais assim, mais solta no resto da entrevista, a gente já parte para a parte mais difícil logo de cara, que é pedindo a sua apresentação. Eu quero que você se apresente para os nossos ouvintes, faça a sua 자기소개, fale pra gente em poucas palavras, quem é você? Por que eu chamei você aqui hoje? Concordo. A apresentação de si mesmo é uma coisa muito difícil. Concordo plenamente. Então vamos lá. Meu nome é Victor Nuri, né? Eu sou brasileiro, nasci aqui no Brasil, descendente de coreanos. Meus pais, hoje, atualmente, estão morando na Coreia. Eu tô morando sozinho aqui. Eu tenho um irmão e uma irmã. Algo que eu gosto de fazer muito seria o fisiculturismo. Eu já treino faz em torno de mais ou menos 13 a 14 anos. Sou formado em gastronomia. O que mais? Gosto de comer, né? É algo bem diferente, mas tem que tomar cuidado por causa do fisiculturismo, pelos treinos. E eu tô trabalhando hoje em dia, eu tenho um trabalho, que eu trabalho numa fábrica de estamparia para poder pagar minhas contas, mas eu tô trabalhando também nas redes sociais, né? Tanto no Instagram quanto no TikTok. Legal. Cara, eu fiquei surpreso com gastronomia, viu? Porque eu faço uma pesquisa, né, dos meus convidados. Eu falo que eu dou uma stalkeada para poder achar informações a mais que eu possa acrescentar nessa apresentação. Para depois a gente poder conversar já, depois que tá todo mundo apresentado, a gente poder conversar com mais calma. Sim. E gastronomia eu não imaginava. Eu vou ler aqui a apresentação, a pesquisa que eu consegui fazer, a sua apresentação. Sim. E depois, se tiver alguma coisa para corrigir, você me fala. Okay. Tá? Até porque tem coisas que eu possa falar errado, porque acho que o pessoal vai perceber que nós somos de mundos um pouco diferentes. Okay. Tá bom? Mas aí você me corrige qualquer coisa, tá? Perfeito. Victoran nasceu no Brasil e tinha 48 quilos quando começou a treinar musculação e descobrir sua paixão pelo fisiculturismo. Começou a competir em diversos campeonatos amadores, chegando a ficar em terceiro lugar no SPFF, São Paulo Fisiculturismo e Fitness, na categoria Men's Physique, uma categoria no fisiculturismo que serve praticamente como uma porta de entrada, tendo atletas com físico mais leve e menos exagerado. Victor se destaca pela sua simetria, boa densidade, frente muito boa, muita força e uma remada curvada impressionante. Tudo isso não são minhas palavras, são palavras do Renato Cariani. Renato Cariani, que é um dos maiores influencers, né, do fisiculturismo, né? Ele também tem um podcast e um canal no YouTube muito forte, né? Sim. Fazendo a pesquisa, eu achei lá, pediram para analisar esse coreano, alguma coisa assim, mais ou menos era o nome do vídeo, né? Sim. E aí eu falei, caramba, que vídeo legal, assim. E depois eu comecei a ler até os comentários. E os comentários também, pessoal, assim... Porque pra mim é óbvio olhar assim, cara, você é forte, né? Eu te conhecia quando você tinha os 48 quilos, você bobeou até menos. Verdade. E de repente eu vi do Instagram, caramba, o Victor tá grande, mano. Não dá mais pra falar que é o Vitinho, né? Alguém ainda te chama de Vitinho, mano? Só as pessoas que me conhecem de antigamente. As pessoas novas. Corajosas, né, mano? Mas é isso mesmo? A sua categoria ainda é Men's Physique? Sim, é Men's Physique. E, na verdade, hoje em dia não é porque não tem limite de peso. Então tá monstruoso. Os caras não é mais uma porta de entrada. Não, é uma categoria mesmo. Tem pessoas que só ficam nessa categoria. Uhum. É mais pela linha mesmo do shape que se encaixa melhor. Hoje em dia também tá ficando muito famoso o Classic Physique, que seria também mostrar as pernas e tudo mais. Men's Physique
Não precisa, eles não têm, os jurados eles não vê a perna, por isso usa a bermuda. Uhum. Mas não quer dizer que a gente não treina a perna, é muito importante. Mas você precisa usar a bermuda? Você pode usar a sunga? Não, somente bermuda mesmo. Tem que usar bermuda mesmo. Sim, para menos físico tem que ser bermuda mesmo. Entendi. E dá pra botar patrocínio nessa bermuda? Não pode colocar. Não pode pode ter marcas. Não pode ter marcas ali, aí você tem que... Normalmente eles falam, não tem como, né, pra pedir pra fazer. Então tem que ser uma marca bem pequenininha. Discreta. Né? Então pode usar qualquer um. E a categoria que você ainda pretende ficar, continuar? Você ainda tá treinando forte pra campeonato? Sim, eu pretendo ano que vem voltar a competir. Eu competi ano passado no Mr. Santos, né? E fiquei uma colocação muito boa. Tinha muita pessoa competindo, muitos atletas incríveis, né? Qual que é a colocação que você ficou? Eu fiquei em quarto e quinto. Eu fiz São duas categorias? Eu fiz em Open e Novice e Open. Tem dois tipos, né? Tem um que você vai pro overall. Overall é de todos os campeões de todas as alturas. Aí ganha tem o overall que ganha o campeão dos campeões. Uhum. E o Novice é meio que só da sua altura mesmo. Aí não tem campeão dos campeões. Entendi. A altura, você diz altura de tamanho Sim, mesmo? Sim, mas dizer que ele... Antes do profissional, eles vão pela altura, eles não vão pelo peso. Tá. Até que tem caras que eles... Porque o peso você não pode botar limite enquanto o cara quer crescer, na verdade. Se o cara tiver 1,50 e conseguir chegar nos 180 quilos, bom pra ele. É isso. Entendi. Mas também não ia bater com a categoria. Ele já poderia estar indo no bodybuilding. 212, por exemplo, que ele é baixinho e troncudo. Bodybuilder já é uma outra categoria. Então tem a Men's Physique, a Classic e a Bodybuilder, é isso? Bodybuilder tem dois tipos. Tem o monstruoso mesmo e tem o 212. 212 normalmente são os mais baixinhos, mas também não tem limite de peso. Aí a altura? Sim. Não tem altura também. Mas normalmente vai mais pessoal um pouquinho mais baixo. E o nome da categoria não é monstruoso, é monstruoso? Não é monstruoso. Qual que é o nome da categoria? É bodybuilder. Bodybuilder mesmo, entendi. Tá, e aí... Mas você lembra, o seu primeiro campeonato foi quando? Nossa, foi em 2015, se eu não me engano. 2016, 2015. Foi... Você treinou com vontade pra ir ou foi alguma coisa tipo, mano, vai lá, você tem condições de entrar? Teve um amigo na academia que ele falou, você tem um shape bom, você tem uma qualidade legal, porque você não compete, né? Mas na época, até que os profissionais, eles chegavam a 80 quilos, né? Hoje eles estão chegando a 90 e 95 quilos, é uma coisa absurda. Era 80, tinha pessoas de 77 quilos. Mas eles eram profissionais e estavam indo bem. Então, eu falei, por que não? Na época você tava com quantos quilos? Eu tava com 60, 70. Aí, você ainda desidratação e tudo mais, eu ainda não tava. Tava no começo. Fazia 5 anos que eu tava começando a treinar já. Entendi. Mas assim, foi... Cara, a primeira vez que foi pra academia, curtiu e ficou, nunca mais saiu? Ou... Então... Teve alguma virada de chave? Foi assim. Na verdade, a primeira vez que eu pisei na academia foi o quê? Quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos. Eu treinei mais ou menos uns 3, 4 meses. Nossa, eu não lembro, mas foi uns 4, 5 meses eu treinei. Uhum. Aí eu parei. Na época eu gostava de fazer muito artes marciais. Gostava de fazer Muay Thai, boxe, essas coisas. E eu fui para os Estados Unidos. E eu fui morar lá. Eu morei mais ou menos em torno de 3 anos e meio. Você foi com a família? Não, fui morar sozinho. Depois de me formar na gastronomia. Como eu falei, eu sou formado em gastronomia. E eu fui lá para pegar uma experiência. Na gastronomia? Na gastronomia, aprender inglês, viver lá. E pelo tempo, tinha um amigo que tinha ido junto, na verdade. E com isso ele me incentivou a começar a treinar. Ele já treinava? Não, a gente começou junto. Tá. E no final ele parou e eu continuei. Entendi. Ele também era magrinho? Ele era magrinho. Aí você começou a fazer academia nos Estados Unidos, então? Nos Estados Unidos. Aí depois que eu fiquei na constância, em 3 meses... Porque quando eu iniciei eu tinha 48 quilos. Então era só osso e pele. 3 meses eu já comecei a ver uma diferença no meu corpo. Eu começo a aumentar a autoestima. Então eu já tava chegando a 58 quilos. Então já tinha aumentado mais ou menos 10 quilos. Mas isso treinando muito forte? Ou treinando normal? Eu comecei a treinar, pesquisar, aí tentar comer, que não tem muita experiência. Então a gente começa só a pesquisar, começa a fazer daquele jeito, né? Então você começou a treinar já imaginando que você queria crescer?
Não, eu comecei a fazer, pensando, tipo, vou ficar com shape legal. O que Tá. que era a minha ideia? Eu não vou ficar muito grande, não quero ficar muito grande, só quero ficar seco com um shape legalzinho, né? Tá. Tipo aquele shape de praia, Aham. surfistinha, assim, todo mundo gosta. Então era essa a minha ideia, na verdade, no começo. Tá. E eu comecei a ver. As roupas começaram a ficar um pouquinho mais apertadas, começou a aparecer o shape, começou a aumentar a autoestima, comecei a me sentir bem. E com isso, eu não parei mais. Entendi. E aí, você ficou 3 anos nos Estados Unidos, é isso? Fiquei em torno de 3 a 3,5. E você chegou a trabalhar com gastronomia lá? Trabalhei em... O primeiro estado que eu fui foi em Boston. Aí eu fiquei em Boston, eu me mudei para Nova York. Em Nova York e Boston eu não trabalhei com a minha área ainda. Eu estava trabalhando em joalheria. Depois disso eu fui convidado a trabalhar em Florida, Sarasota. É uma cidade. Tá. E lá era restaurante japonês. E eu trabalhei lá um ano e pouco. Do Doko? Isso, Você trabalhou pro Doko também, é? Japan. Ah, é? Sim. Você conhecia ele já, não? Não, quem conhecia era meu pai, que conhece ele e na verdade, melhor o pai dele, né? Aham. Aí por isso que eu consegui esse contato pra poder trabalhar lá. Cara, o Doko tava aqui no final do ano e eu insisti muito pra ele vir gravar. Ele fugiu. Ele falou, eu só gravo se você vier até os Estados Unidos me visitar. Olha só. Entendeu? É um amigo meu de infância. Quando você falou verdade. Sarasota, eu pensava, deve ser lá. Sim, foi sim. Entendi. Não sabia dessa que você conhece. Aí você trabalhou quanto tempo lá com ele? 6 meses? Não, 1 ano. 1 ano. 1 ano e pouquinho. Aí eu trabalhei lá, E malhando ao mesmo tempo. treinando. Aí minha vida era muito só trabalhar. É porque eu tinha que estudar também, que tava com visto de estudante. Ah, tá. Aí eu não conseguia ficar lá, né? Tipo. Mas você conseguiu por isso. prorrogar 3 anos o visto de estudante, não? Porque eu tinha que ir estudando. Se você parar de estudar, você tem que sair depois de um mês, né? Aí você ia fazendo curso, mas dentro da área de gastronomia ou inglês, o que você fazia? Não, eu tava aprendendo inglês, mas aí eu já tinha aprendido inglês. Aí lá em Flórida eu comecei a aprender, eu comecei a falar, vou aprender outra língua. Aí eu comecei a aprender um pouquinho de francês e espanhol. Caramba. Vou aproveitar mesmo de agora, né? Aí eu Entendi. comecei Já é o suficiente pra conseguir um visto, Sim, esses sim, cursos. sim. Ah, Porque aí você... é ESL, English Second Language, Aham. é tipo um segundo... É um curso, não Sim. uma escolinha assim. Aí você trabalhava então na Japan. Sim. Inclusive, o Doko ouve esse podcast, tá? Legal. Pode mandar um abraço pra ele que ele ouve. Um grande abraço. Foi uma experiência incrível que eu tive lá. Aprendi muito, foi muito divertido. Aprendi muita coisa. E até que hoje é bem cedido a marca também. O Doko é um caso de sucesso. Assim, cara, eu tenho certeza que ele tem muitas histórias pra contar. Ele tá fugindo, mas a gente vai ainda amarrar ele. Vai... Só sai daqui Vale depois a da gente pena. conversar. Imagino. E aí você estava lá trabalhando, fazendo sushi, ajudando no restaurante, malhava. Aí resolveu voltar pro Brasil por quê? Não, na verdade eu decidi ir pra Coreia. Você foi pra Coreia Aí depois. eu fui pra Coreia e já em seguida. O meu pensamento era ficar em torno de 1 a 2 anos na Coreia, aprender a aperfeiçoar meu coreano, começando da escola lá também, aprender a culinária coreana e eu ia fazer um tour na Ásia. Esse era o meu pensamento, que eu queria viver como o melhor chefe do mundo, né? Seu foco ainda era a gastronomia. Sim, até então era gastronomia, queria ser o melhor chefe do mundo, né? Entendi. E treinar era hobby mesmo. Eu tava me sentindo bem, era autoestima mesmo. Tá. Bom, se você não fosse o melhor chefe, você podia ser o mais forte, pelo menos. Sim, é bem isso. Aí você chegou a trabalhar ou estudar lá, então, na Coreia? Eu mais estudei lá. Tá. Aí eu comecei a estudar, conheci vários amigos, tudo mais. Você tinha família lá? Sim, eu tinha família lá, a parte da minha mãe morava lá. Tá. Hoje já, depois da pandemia, a parte do meu pai também estão morando, meus pais em si. Seus pais foram lá. quando pra lá? Foi na época da pandemia. Na pandemia. Na pandemia mesmo. Entendi. Aí você ficou quanto tempo na Coreia, então? Lá eu fiquei muito pouco. Eu fiquei em torno de... quase 1 ano. Quase um ano. Quase Bastante. 1 ano, sim. Entendi. Mas você já tinha ido pra Coreia outras vezes? A última vez que eu tinha ido foi quando eu tinha 11, 12 anos. Então foi depois de quase 10 anos eu fui lá. Entendi. Então, E aí, assim, foi legal? Foi divertido, mas é um país que eu vejo que para visitar, para conhecer, curtir turismo, é incrível. Aham. Mas para morar é um pouquinho difícil. Por quê? Nossa, é muito 880 primeiro de tudo lá. Tá. Então,
É uma das coisas que as pessoas falam muito, né? Ou você estuda muito e você é normal, ou você é vagabundo, então você não estuda. É a mesma coisa de trabalho. Ou você trabalha demais, E você é normal. é normal isso, ou você é vagabundo. Então não tem essa. O ritmo então, é muito intenso, é muito Sim. competitivo. E eles têm uma cultura que é uma coisa que não batia muito comigo. Tinha umas coisas que me incomodava isso. Tá. Mas é cultural, né? É porque eles pensam que são todos irmãos, né? É o que eu escutei. Aham. Até que você tá na rua, de repente o cara te tromba, ele só olha e sai andando. Porque é normal, tipo, Sim. você trombar no seu irmão e, tipo, tá ok. Aham. Então é cultural, então por isso que não tem o que eu... Mas sabe quando você não tá acostumado? Você dá aquele Tipo, ninguém falou aí no estressezinho. elevador, esse tipo de coisa. Ou tá no metrô, a pessoa tá olhando seu celular assim. Aí você olha assim, a pessoa ainda, cara, tipo, continua olhando. Olha pra você e continua olhando. O que você tá Cara, fazendo? mas você já tava grande Ah, nessa já época. tá. Não, eu tinha. Nessa época eu cheguei a. Eu tava com 60 quase 65 quilos, 63. Tá, Eu não tava era um começando. shape que dava medo na galera ainda, então. Se a galera, se alguém esbarra em você lá na Coreia hoje, Sim. eu não sei se a pessoa passaria reto. E se ela teria coragem de ficar olhando pro seu celular também no metrô. Sim. Então, aquela época seria aquele negócio de, tipo, com roupa parece que eu não treino, mas quando tira, já, o pessoal já Entendi, vê. tem que ficar andando de naningo toda hora. É, Né? bem isso. As pessoas entendem. Entendi. Aí você resolveu voltar pra cá, da Coreia pra cá? Sim, é que aconteceu alguns problemas lá. Aí Tá. eu tive que voltar mesmo. E nessa que eu voltei, aí eu comecei a continuar aqui. E nesse tempo, a minha mãe também ficou doente também. Aí eu tive que cuidar dela, a trabalhar com ela. E eu continuei aqui. E aí você chegou a voltar com o pensamento de continuar na gastronomia? Não, aí começou a mudar muito, porque eu sou uma pessoa que eu gosto. Família é muito importante pra mim. Tá. Né? E gastronomia é algo que eu convivi lá nos Estados Unidos. Depois de um tempo, eu fui pra. Depois que eu vim pro Brasil, eu fui de novo pros Estados Unidos, eu fui pra Califórnia. E eu vi os caras lá trabalhando. E foi lá que mudou muito a minha ideia. E os caras tinham 40, 50 anos, mas não tem namorada, não tá casados, né? E a vida deles é só trabalhar no restaurante e voltar. 10 horas da manhã tá no restaurante, 11 horas da noite tá em casa. O ritmo é muito intenso. É intenso e folgava terça-feira, por exemplo. Não tem final de semana. Sim. Quem que vai querer namorar alguém que só pode folgar na terça-feira? Até que as pessoas que você mais gosta ou as pessoas que você ama, na hora que você tá trabalhando, eles estão descansando. Quando eles estão descansando, você tá trabalhando. Uhum. Então é difícil formar uma família, né? Então é algo que eu comecei a colocar muito na balança isso, né? Então eu vejo os melhores chefes do mundo, mas se eles conquistaram a família, tudo mais, tem muito deles tem família, mas foi antes ou tiveram um pouco de sorte, mas a vida deles é só comida. Se ele fica focado só no trabalho, tem mais dificuldade, né? Sim. Mas eu acho que restaurante é muito isso, Uhum. é muito isso. Mas acho que também tem a ver com a personalidade da pessoa, por exemplo. Quem é muito intenso assim no trabalho, pode trabalhar qualquer emprego. Vai acabar tendo o seu burnout, vai acabar também só focando em família, no trabalho e não focando em família, né? Sim. Mas realmente, restaurante, se você não souber dar o break lá, parar, ele vai te consumir, né? Sim. Porque até que eu até tive uma ideia disso antes de sair dessa parte, seria, em vez de ser o melhor chefe do mundo, ter o melhor restaurante, né? Uhum. Porque pelo menos quando você é dono, já muda um pouco. Você só vai ter que primeiro ter a infraestrutura, criar a matriz, deixar estabilizado. Aí você só vai lá pra Uhum. administrar, aí você fica mais tranquilo. Tipo o Doco hoje, né? Sim, é bem isso. Mas ele trabalhou demais Eu no sei. começo. Né? Ainda trabalha. ainda Eu falo trabalha, brincadeira. ele É que eu gosto de gosta. falar que ele é patrão, mas ele ainda trabalha muito. Ele é o boss. Uhum. Entendi. E aí você começou a procurar outras coisas aqui no Brasil, de trabalho? Eu comecei a ajudar muito minha mãe na confecção. Ela né? totalmente a confecção. Sim, ela tinha confecção e ela também ficou doente, né? Então ela teve câncer e tudo mais, aí eu tive que ficar lá, ela teve que fazer tratamento, cirurgia depois. Uhum. Depois de um tempo que ela melhorou, ela voltou a trabalhar e eu trabalhei em um restaurante japonês também aqui no Brasil. Tá. Depois de um tempo. E eu era abaixo do sócio, eu era General Manager, né? Tá.
tipo, que cuidava do restaurante, Aham. todas as áreas, pra deixar pra Tudo ver todas redondo. a equipe, né? E eu trabalhei um tempo lá. Mas, nossa, era cansativo. Mas, então, isso que eu ia perguntar. Cara, pra mim não faz sentido alguém que, nesse meio tempo que você trabalha em restaurante nos Estados Unidos e no Brasil, você ter tempo pra malhar. Ah, então, a gente sempre dá um tempo. Isso é desculpa de qualquer pessoa. Não é desculpa. É desculpa. Eu vou ter que censurar, cortar aqui, porque aí alguém vai ouvir em casa e falar aí, ó. Você tinha tempo, você tinha que ir em academia Treinava. 24 horas, então. Não, treinava. É? Treinava. Hoje eu treino numa academia 24 horas, eu me sinto mais livre, né? Tá. Mas na época, por exemplo, a gente tem um break no meio do tempo. Do almoço pro jantar, a gente tem um Aham. break no meio. Esse tempo a gente tem umas 2 horas, a gente vai treinar. É pra descansar essas 2 horas, né? Não é pra treinar. Não, mas Você isso vai é chegar o que- mais cansado pra voltar a trabalhar Que depois. isso? Você fica mais disposto. Esse é o incentivo que eu passo pras pessoas. Inclusive, a gente tá gravando agora na semana do Natal, Sim. mas eu queria, assim, geralmente, né, eu mando a mensagem pra pessoa que eu quero gravar no Instagram. Sim. Né? Eu sei que algumas pessoas não olham porque recebem muita mensagem, ou outras olham e não respondem. Assim, a gente já tentou chamar outras pessoas. Eu quase sempre eu não insisto. Sim. Tá? Então eu mandei a mensagem, ou não visualizou ou não viu, eu não sei, ou não quis responder. Uhum. Pra mim pode ser qualquer uma das coisas. Aí eu fico mais tranquilo. Eu, tipo assim, pode ser que não visualizou, pode ser que não queira vir, então não vou insistir. Uhum. Só que no seu caso, eu tive que insistir um pouco. Eu tive que pedir pra alguém me passar seu contato pra tentar de novo, Obrigado. porque eu queria muito que o primeiro episódio de janeiro, né, fosse com você. Porque as pessoas fazem planos pro ano novo. Eu vou ficar rico e vou emagrecer. Sim. Eu vou entrar em forma. Então eu quero que esse episódio que tá entrando, ele vai pro ar na primeira terça-feira de janeiro de 2023, seja alguma coisa que possa motivar as pessoas, inclusive eu, Sim. Mano, desculpa, a gente consegue achar um treino, não precisamos ficar grandão igual você, Sim. mas dá pra achar uma coisa melhor no meio termo entre eu e você. Sim, Mais com pro certeza. seu lado, na verdade, né? Sim. E por isso que a gente tá gravando. Então, assim, o pessoal fala, né, que quando começa a correr ou começa a praticar algum esporte, morde aquele bichinho que você não consegue mais parar. Uhum. Você também sentiu isso daí? Foi ainda nos Estados Unidos, nos primeiros 3 meses, quando você falou que começou a sentir que tava ficando já tendo resultado, foi aí que você não parou mais? Sim, quando você humano em si é assim, dessa forma. Se você não começa a ver resultado, Tá. desanima. Então, Sim. aí já não pensa em. Mas quando já tem um resultado, você começa a ver uma diferença, o humano em si é um pouco ambicioso. Eles quer um pouquinho mais sempre. Uhum. Então, ver, eu tô conseguindo. Então, acho que dá pra colocar mais um quadradinho aqui. Dá pra dar uma Tá. secadinha, tirar a barriga. Dá pra ficar com o corpo legal, sabe? Então, Se chegasse na academia hoje, assim, né? sim. Você tá lá na academia treinando. Aí chega você de 15 anos atrás com 48 quilos, só o pó. Uhum. E chega eu com mais de 100 quilos, os dois no primeiro dia de academia. E fala assim, nós dois falamos assim, a gente quer ficar grandão. Uhum. E quem você falaria assim, sem saber quem tem mais dedicação de nada, quem tem mais chance de começar a treinar e ver um resultado? Não tem quem é melhor que quem. Depende também do esforço da pessoa. Tá, Porque- mas assim, você não consegue ver o esforço assim. Você vai ter que Sim. apostar. Vitor, você quer treinar qual dos dois? Quem você pegaria? Porque é uma coisa bem difícil de falar isso. Porque é assim, uma pessoa magra tem que comer muito. Tem que consumir mais calorias Aham, pra começar a ganhar peso do que gasta. tá. E a pessoa que já é Gorda. gorda é só queima gordura. Então já é grande em si. Então, meio que tá em um off, Aham. bem sujo. Mas é só queimando a gordura. É mais fácil. É um pouco mais fácil pra ficar grande. Mas pra secar é um trabalho gigante. Então, até que pessoas que têm um peso a mais, eles começam a ficar mais forte mais rápido. E quando você vai criando mais músculo no corpo, o nível de queima de calorias é maior. Quanto mais Tá. músculo você tem, mais queima calorias. Tá. Então, por exemplo, agora em si, eu tô sentado,
Você tá sentado, a gente, por exemplo, tem o mesmo peso. Aham. Mas eu tenho muito mais músculo. Tá. Eu tô gastando muito mais calorias só sentado do que Que você. injusto, né? Não, injusto não, mas... Nós dois estamos sentados igual e você tá queimando mais caloria do que eu. Só sentado eu já tô gastando calorias. Tá. Então, por exemplo, nas várias tentativas minhas de ir pra uma academia, Sim. a pessoa pergunta assim, qual que é o seu objetivo? E eu fico assim, mano, ela tá me vendo, como assim, qual que é o meu objetivo, né? Aí eu sempre vou falar, condicionamento físico, não sei o que. Aí ela passa lá uma série de treinos, né? Alguma coisa assim que não vai me sobrecarregar demais e tal, não vai dar uma lesão, não vai morrer. Mas o certo seria... Então o certo não seria chegar lá e falar assim, mano, quero ter músculos pra eu poder queimar mais calorias. O certo é eu emagrecer primeiro pra depois tentar fazer criar músculos? Ou, mano, já era fazer várias horas de esteira? Eu sei que você não é formado em educação física, eu sei que você não é um personal. Mas assim, na sua experiência, o que você me recomendaria? Então, primeiro de tudo, na história de... Além de fechar a boca, etc. Não precisa. Hoje a dieta é diferente. Não é dessa forma. Tem muitos alimentos que saciam a fome. Então você não fica com fome. Vamos falar disso também. Então tá. Mas eu vou voltar um pouquinho da pergunta da pessoa. Por que ela pergunta isso? Né? Hoje eu entendo isso, né? Até que vai um magro... Como assim? Por que tá perguntando isso? Ou um gordo? Porque, na verdade, tem pessoas que vai pela saúde também, né? Tá. Sabe que também emagrecer, mas qual que é o intuito? Você quer competir? Você quer ficar com um shape legal? Ou você quer melhorar sua saúde? Você quer ter uma vida saudável, né? Mas não quer dizer também que se você ter um shape bom, você também não vai ter saúde. Porque é importante. Uma coisa é consequência da outra. Sim, porque todos os atletas, eles fazem acompanhamento e é importante a saúde. Tá. Né? Então é algo que tem muitas pessoas que eu vejo também hoje, eles vão pra o quê? Pra tirar depressão, pra saúde, pra ter uma energia extra pro dia a dia, porque se sente muito fraco, desmotivado, até que todas as pessoas sucedidas no mundo, que eu comecei a pesquisar muitas essas coisas, todo mundo fala, exercite-se. Tá. Porque até que eles aconselham exercitar de manhã, que você começa melhor o dia, mais disposto. Né? Tá. Então ajuda muito isso. Outras coisas que também, além disso, fortalecer o músculo. Tem pessoas que começam a ter dores, começam a ter lesões, começam a ter... Ou se não, para prevenir doenças. Então, são vários casos que pode acontecer. Qual que é o seu ponto? Qual que é o seu objetivo? O que você quer? Mas aí se você trouxer uma foto, eu quero ficar assim. Aí é outra coisa também. Tá. Aí com certeza vai pela saúde, mas o quanto de esforço você tem que fazer, dedicação pra chegar nesse ponto. Tá. E na pergunta que você fez, com certeza indicaria, por exemplo, no seu caso, indicaria com certeza cardio fazer todos os dias. Mínimo, pouco. 30 minutos ao dia. Tá. Mínimo. Cardio seria, por exemplo, esteira rápida. Eu gosto de fazer esteira. Tá. Os outros não esteira também não adianta andar, aí não seria um cardio. Eu aconselharia, não precisa correr, né? Tá. Não é que quando você corre você gasta mais caloria, porque você tá suando. Parece que você gastou mais calorias ou emagreceu mais, porque você soltou líquido. Mas a forma de um cardio muito eficiente seria andar rápido. Tá. Andar rápido ele ajuda muito. Ou se não, tem umas pesquisas e também tá na moda hoje em dia o modelo de cardio de HIIT. Andar, corre. Alta intensidade e baixa, né? Tá. Isso daí faz com que você tenha queima de calorias por mais tempo. Aí o cardio vai ajudar, então, a queimar a gordura. Sim, com certeza. Então, é o que... Mas você, pro Vitor de 48 quilos, você não recomendaria um cardio também? Não, aconselharia. Porque até os atletas, eles fazem cardio. Mas eu digo assim, lógico, se fosse... Tudo é bom, mas se você tem 30 minutos, ou 40... Já que você já falou 30 minutos de cardio, você tem 45 minutos pra treinar. Sim. Tá. Dá pra perder 30 minutos só no cardio, por exemplo? Não vou colocar 45 minutos no cardio. Faria uns 10 minutos. Pela saúde, pela respiração, pela circulação, pra dar um aquecimento no corpo. É uma coisa bem legal. Porque no YouTube tem aqueles vídeos assim, faça só 20 minutos por dia esses exercícios que você já vai ver vários resultados. Tá, a sua risada já disse tudo. Sim. Entendi.
Isso daí, na verdade, não é. É porque, como eu já faço um treino, eu já sou uma pessoa que eu fico mais. Eu sou um pouquinho mais focado, né? Uhum. Nessa parte. Esses exercícios de 20 minutos em casa tudo mais, é incentivar a pessoa, pelo menos, de estar fazendo A exercício. começar. Sim, começar. Ou pelo menos, tem pessoas que têm vergonha também de ir pra academia. Então, como que Tá. vai treinar? Entendi. Vai treinando em casa. Não tem equipamento? Dá pra fazer exercício. Tá. Ajuda muito. Mas já o meu caso, como fisiculturismo, alguma coisa, eu quero melhorar o meu shape, esse exercício não vai me ajudar. Entendi. Ele já é para um básico mesmo. Aham. Ajudaria muito. Pro meu caso, assim, sabe que quando eu casei, Sim. aí eu fui morar com meus pais e tal, aí depois de alguns meses, isso casado, né? A gente tentou fazer aquela tradição de quando, assim que você casa, vai morar com os pais, aí depois a gente foi morar no nosso apartamento. E aí a gente foi morar no apartamento na Moca, numa praça, e a gente pensou, nossa, essa praça é muito boa, porque logo aqui do lado tem uma padaria, tem um supermercado, e do lado tem uma academia. Vamos fazer matrícula na academia e... Porque antes de casar, você tenta fazer uma dieta, você tenta ainda dar uma secada para parecer melhor nas fotos, porque para não ficar dependendo só de Photoshop. Aí a gente foi, eu me matriculei na academia, a gente se matriculou na academia, vamos dar uma volta no shopping agora, que tinha acabado de abrir o Shopping Moca. Aí a gente foi lá dar uma volta no shopping, aí tinha uma promoção do Xbox, aí eu comprei o Xbox, né? E aí eu não fui pra academia, porque o Xbox era mais caro que a academia, né? Se eu for jogar dinheiro fora, vou jogar dinheiro fora da academia. Aí fiquei lá no Xbox. Então, no meu caso, assim, por exemplo, que agora já tô há muito tempo sem fazer nada, esses vídeos, assim, pra não gastar dinheiro de novo numa academia, sem saber se eu vou ter um compromisso pra ir, vale a pena, então, poder pegar esses vídeos pra ver se eu crio pelo menos a disciplina. Porque se eu vejo se eu sigo esses vídeos por 30 minutos, por exemplo, um dia sim, dia não, eu já consigo ter uma disciplina, quer dizer que eu tenho uma disciplina pra começar a ir pra uma academia. Sim, com certeza. Vai te incentivar, vai mudar muito. E até o Xbox em si, ele tem exercícios, né? Tem aquele de motion, né? O Kinect também tem. Dá pra fazer. E tem os exercícios fitness também. Ah, mas cansa muito. Então, esse é o intuito. Entendi. Então você não vai estar gastando dinheiro do Xbox, você vai estar fazendo fitness junto com o Xbox. Então ajudaria. Dá pra achar coisas. Sempre tem tudo tem uma solução na vida. Tudo tem uma solução. É isso que eu vi. Tudo é desculpa. Então, pra gente não começar. Sim. Entendi. E você não para nem nas férias, você para de treinar? Não, até que essa academia é incrível, porque vai abrir dia 24, vai abrir dia 25. Sério? Mas aí tem um certo horário. Eles vão fechar tudo mais, 24 horas. Então, eu treino todos os dias. Você já treinou hoje ou vai treinar? Eu já treinei de manhã. Aí eu ainda vou treinar depois. Normalmente, às vezes eu faço 2 treinos, ou se não faço um treino. Eu gosto também muito de treinar na madrugada. Então eu acordo umas 3, 4 horas da manhã pra ir treinar. Que é vazio a academia. Tá. Então, aí fica tranquilo. Então eu gosto de treinar dessa forma. E aí não dorme? Não, dorme, com certeza, dorme. Porque tem que dormir bem também, né? Sim, é importante. É importante. É importante. Alimentação, treino, descanso. Tá. E o exercício. E você tem, assim, você quer voltar a competir. Você já tem um campeonato em mente para competir? Ou Não. você quer primeiro criar condições para depois ver onde você se inscreve? Porque deve ter meio que um calendário, né? Pô, eu consigo competir depois de, sei lá, 4, 3 meses de treinar em alto nível. Como que você decide isso? Então, tem um calendário. Uma coisa que eu percebi que em qualquer coisa na vida também, principalmente também nas competições, quando você define uma certa data, um certo campeonato, aí você fica focado. Então você começa a treinar, fazer dieta certa, começa a ter uma disciplina para aquilo, né? Então, eu ainda não decidi qual é o campeonato, porque esse ano, por exemplo, alguns meses atrás eu fiquei doente, eu tive que ficar internado e tudo mais, e eu perdi 10 quilos, assim, tipo, foi brusco. Eu fiquei de jejum, tipo, 3, 4 dias. Então, foi terrível, então perdi muito. Então, eu quero voltar, eu tô voltando pouco a pouco, e com isso, eu tô ainda decidindo mesmo. Eu vou ter essa decisão, acho que no começo do ano que vem. Começo do ano que vem, aí eu já vou colocar no começo de 2023. Certo. Tá. Desculpa, você ficou muito, muito doente? O que você teve? Eu tenho pedra na vesícula, na verdade. Tá, e não conseguiu, não tirou?
Então, eu tinha ido pro hospital, eu tava tendo muita crise. Eu já tava tendo essas dores já faz umas 5, 6 anos, né? Aham. E eu tinha essa crise uma vez ao ano sempre. E dessa vez eu tava tendo já assim, 2 vezes ao ano, então, nesse ano. E tava sendo terrível, mas é muito forte, intensa a dor. É pior que cólica, não sei. Aham. É o que o pessoal fala. E não dá pra dissolver ela, assim? Como que você tira essa Não. pedra? É só por cirurgia ou tem que empurrar? Então, isso que é uma coisa legal que aconteceu nesse decorrer. As pessoas eles podem estar pesquisando isso e eu aconselho também. Porque a única parte do nosso corpo que ele é inútil em si seria a apêndice. Aham. É a única parte. Mas a vesícula é muito importante. Muitas pessoas, os doutores, eles vão falar que não é importante. Mas sim, quando você chega a 60, 70 anos, vai ser importante. É armazenamento de ácidos, armazenamentos de enzimas para quebrar as moléculas de gordura, certo? Tá. Então, eu sei que eles falam, não, mas depois de um ano você pode comer normal, que não vai ter problema. Mas você não vai ter um armazenamento das enzimas para quebrar a gordura. Então, quando chegar numa certa hora, você vai estar precisando, vai ter uma consequência no corpo. Então, até que hoje em dia, o que aconteceu? Vamos lá, desculpa. É que eu penso muita coisa. Aham, não tem problema. A minha Não, mente é um pouquinho. mas eu tava acompanhando. Tá. Então, eu fiquei doente e tudo mais, com essa dor. Eu tinha ido pro hospital. Quando eu fui pro hospital, eles falaram, tá, você vai entrar em cirurgia. Mas o que aconteceu? Porque eu não tenho plano de saúde nem nada, eu fui no Santa Casa. Eu fiquei lá no hospital público mesmo. Uhum. E já me atenderam e tudo mais. Foi mais rápido porque eu tava intenso, a dor, não tava conseguindo andar nem nada. E já tava me dando soro e tudo mais. Eu já tava em jejum. Eles falaram, você vai entrar em cirurgia, tá bom. Vamos fazer a cirurgia que eu não tô aguentando a dor. Eu queria só tirar que eu não tô conseguindo dormir. E naquela semana, tinha 2 hospitais públicos por perto, eles estavam fechados. Um fechou e o outro tava reformando. Todos os pacientes estavam indo lá pra Santa Casa. Tava cheio, então. Tava lotado todos os dias. Então eles priorizam quem tá mais grave. Ou à Tá. beira da morte pra ter que fazer Aham. cirurgia e tudo mais. Então ficava me empurrando. E eu falei, quando que eu vou fazer cirurgia? Aí falou, não sei ainda. Aí eu ficava 2 dias sem comer. Aí nisso eles falaram, vamos colocar você no quarto. Eu falei, não, como assim? Mas você pelo menos sabe quando vai ser cirurgia? Não, pode. Aí eu falei, pelo menos essa semana vai ser cirurgia? Não, a gente não sabe, pode ser daqui a uma semana, daqui a um mês. Aí eu falei, então vocês vão me deixar sem comer todo esse tempo? A gente falou, você tem que estar preparado pra cirurgia, de repente tem que entrar. Então eu vou ficar sem comer todo esse tempo? Nossa. Então é só a base de soro que eu me dá. Aham. Então é eu morrer. Não sei, ficar desnutrido. Desnutrido não ia ficar por causa do soro. Aham. Eu falei, não, me dá alta, eu vou embora. Porque não adianta, eu tava sofrendo mais ainda lá, porque eu já tava sofrendo de dor. Sim. Porque, infelizmente, o atendimento e tudo mais não é muito bom. Eu não Tá. quero que ninguém passe por isso. Foi uma experiência, assim, muito ruim, mas foi bom pra mim, que é algo que eu preciso correr na minha vida pra não passar mais por isso, né? Tá. Me suceder. E nesse tempo que eu saí de lá, comecei a voltar na minha rotina, mesmo com dor. Eu tomava toda hora remédio pra tirar dor, né? Buscopan, etc. Eu fiquei sabendo, a dona da empresa que eu tô trabalhando, ela falou sobre um liver flush, né? Que é uma limpeza de fígado e da pedra da vesícula. Uhum. E eu comecei a pesquisar também sobre isso. E é muito famoso lá nos Estados Unidos e na Coreia também. Eles têm especificamente um hospital para as pessoas se internarem lá para fazer a dieta e ter todo o procedimento para tirar todas as pedras. Tá. Porque todas as pessoas no mundo têm pedra. Não é que só eu tenho. Mas tem pessoas que sentem dor e tem pessoas que não sentem dor. Tem pessoas que morrem com pedra sem dor e tem pessoas que morrem com dor. Aham. Né? Tem que fazer cirurgia. E aí, isso daí é um tratamento? É um remédio? É o quê? É um procedimento que você faz dieta. Tá. E eu fiz bastante. Eu fiz umas 4, 5 vezes. Nossa, saiu muita pedra. Eu tenho fotos daqui. Sai a pedra. De 1 centímetro, assim. Entendi. Pedras grandes mesmo. Sai pela urina. Não, pelas fezes. Pelas fezes. Porque é um procedimento que você faz uma dieta, 0 gordura, 0 proteína, 0 açúcar, 0 tudo. Então você E aí fica vai empurrando. vegano, né? E com isso, no último dia, são 6 dias que você fica assim, no último dia, você fica de jejum
Aí você toma sal amargo para você liberar tudo que tem. Aham. E o último procedimento não façam do jeito que eu tô falando. Tem que pesquisar Sim, tudo certo. lógico. Não, para as pessoas que estão Aham, assistindo, aham. que vão fazer dessa forma e sofrer ou dar tudo errado. E com isso, o último procedimento antes de dormir é tomar toranja com azeite. Um nível grande de azeite, que é gordura. Tá. Então você ficou muito tempo sem comer gordura, proteína, nem nada. O que acontece? O seu corpo vai entender que entrou uma quantidade de gordura no seu corpo, ele dá uma pressão no fígado, na vesícula, fazendo com que empurre tudo. Aí começa a sair. Entendi. Aí E aí você não precisou fazer cirurgia nem nada? Não voltou pro hospital também? saiu bastante pedra. Eu ainda devo ter, porque dizem que tem que fazer umas 8, 9 vezes. Tem que fazer bastante vezes. Então, isso daí vai influenciar também no seu cronograma pro treinamento. Você talvez... Seria bom antes de você começar a treinar pesado, fazer uma última vez, por exemplo, pra tentar tirar mais alguma pedra ou não? Não. Porque vai que não vai acontecer, mas pra evitar de ter uma crise de novo perto de uma reta final. Porque normalmente eu fazia uma vez ao mês, né? Aí agora eu tô empurrando um pouquinho mais depois de 3 meses fazendo. Tá. Mas não vai interferir, é só eu consumir a quantidade de calorias e alimentos apropriados que eu preciso para minha preparação. São Entendi. comidas limpas. E a proteína eu posso substituir por lentilha. Eu posso pegar tofu também. Então tem vários outros E alimentos. você é chefe de... Você fez gastronomia. Você deve saber deixar uma lentilha, um tofu, uma batata doce ou um peito de frango de forma mais gostosa. Bem isso. Sem ser algo tão ruim para o corpo. Sim, mas a gente sente uma falta de uma carne e tudo mais, né? Ou alguma coisa. Mas dá pra fazer, dá pra deixar bem gostoso e tudo mais, e dá pra passar. Inclusive, pessoal, quando o Vitor chegou aqui, né, eu ofereci algumas bebidas pra ele, eu tinha certeza que ele ia tomar água. Ele pediu um cocopão. Eu falei, caramba. Me lembra muito a minha infância, esse aqui. Esse Tá. suco aqui, primeiro, que me lembra muito minha infância. Eu já não bebo refrigerante, eu já tô 3 a 14 anos sem beber refrigerante. Quantos? 13 a 14 anos. Ah, é? Desde o dia que eu comecei a academia, eu não bebo refrigerante. Começou uma aposta Ah, de 6 meses sem tomar refrigerante. tá. Eu falei, vamos tentar 1 ano. Aí eu falei, já tô 1 ano, vamos ver quanto eu aguento. Aí nessa já passou mais de 13 anos que eu Tá. não tomo refrigerante. Mas suco, ok. Suco, sim. Eu sei que a quantidade de açúcar às vezes é uma mesma coisa, ou até pior do que um 0. Mas eu evito mesmo. Tipo, um H2O é refrigerante pra você? É refrigerante. É refrigerante? Aqui, Uma água tônica é um refrigerante? Refrigerante. Tá. É refrigerante. Entendi. Água com Justo. gás, aí com limão espremido já não é. Tá, aí ok. É a única coisa que substitui pra mim. Tá. E então agora você ainda vai ver exatamente qual campeonato você vai participar, Sim. mas tem muitos campeonatos? Começa a surgir muito. O Brasil tá sendo reconhecido, tá crescendo muito, tá tendo muitas qualificações para Pro Card, para virar profissional, tanto quanto a qualificação para o campeonato maior do mundo, que seria o Mr. Olímpia. Tá, que acabou de acontecer. Acabou de acontecer. E, nossa, tinha muito atleta brasileiro. Ah, é? Muito atleta brasileiro que foi para lá. Vamos lá, então, o que é um profissional? É um cara que pode só focar nisso sem ter outro trabalho? Ou ele precisa estar dentro de como é que fala? De uma associação, ele tem que passar por um teste, ele tem que ser qualificado para ser profissional? Não, na verdade, para você virar profissional, você ganha um campeonato que é qualificado para virar profissional. Ah, Aí você só tá. paga mensalmente, que nem o OAB. Você paga o anual tá. para você continuar com o seu Procard. Então você pode ter outros trabalhos, mas se você um dia conseguiu ganhar um campeonato que qualifica para um profissional, para você virar profissional, você tem uma carteirinha de profissional. Sim. E até que, por exemplo, advogado, se você não trabalhar, você também não ganha dinheiro. Até tem pessoas que trabalham com outras coisas. Né? Aham. Mas para você falar que é o advogado, você precisa da OAB. Sim. Entendi. E tem muitos campeonatos que qualificam para o profissional? Surgiu bastante aqui no Brasil. Mas tem os campeonatos que não, que é só um campeonato amador. Sim, são os regionais, mas para você participar da qualificação do Pro, você tem que participar pelo menos um regional. Tá. Aí você participa um regional, não importa se você ganhou ou perdeu, né, ou ficou último lugar,
Para você ter que pelo menos participar um regional para você participar para a qualificação do Pro. O Mr. Santos, ele qualifica, por exemplo? Ele é considerado um regional, ele não qualifica. Tá. Mas ele é o primeiro campeonato de fisiculturismo no Brasil. Ah, é? Sim. O de Mr. Santos? Então ele é o que tem mais tradição. Tem mais tradição e todo mundo que tá no fisiculturismo pelo menos compete uma vez lá no Mr. Santos. Não sei, poderia dizer que é uma tradição, uma coisa que todo mundo tem que passar, mas dizem que é muito bom, porque a experiência é muito boa também. Entendi. E foi um dos campeonatos que você mais gostou de participar? Sim, sim. Tudo bem, teve muito atraso, vários estresses e, nossa, tava lotado. Atraso? Nossa, tem muito atraso aqui no Brasil. Mas atraso você diz assim, pra começar o campeonato? Ou o dia foi adiado? Não, de começar o show mesmo. Tá. Pra subir no palco. Até que a gente já tá um dia sem tomar água, por exemplo. Então você quer logo subir pra poder mostrar o shape e depois poder ficar livre. Tomar uma água. Porque o que Nem mais água. sofre não é comida nem nada. Não é comida, doce, alguma coisa. É água. Não pode nem O tomar maior água. sofrimento é água. Não pode nem molhar a boca? Pode molhar a boca e cuspir. Tá. Até que teve uma vez de um campeonato, teve um nutricionista que tava me acompanhando. Ele me deu uma tampa com água. Nossa. Eu trocaria R$1 milhão por aquela tampa se ele me desse mais Mas você bebeu ou você cuspiu? Não, ele me deu, ele falou, pode tomar. Porque quando você tem... isso daí é muito de sódio, né? Porque às vezes você tem que puxar líquido também pro seu músculo. A quantidade que você toma, você puxa pro músculo para ele dar uma inchada. Porque se você tiver muito pouca água, também você começa a secar. Murchar, na verdade. Secar é o intuito mesmo. Ah, tá. Secar quer dizer puxar. definir, né? Sim. Entendi. Aí o intuito é sempre deixar o músculo cheio, porque o músculo é constituído por água também. Então, para deixar grande. Tem o externo da água, que fica o retido mesmo, que as pessoas não gostam. E também tem o interno, que fica dentro do músculo. O Renato Cariani, que é um dos maiores nomes, assim, no YouTube, né, no fisiculturismo, assim, né? Um dos, porque agora tem bastante, né? Tem o Stronda, né? Por exemplo. E aí tem um vídeo muito legal que é... Tem 2 vídeos, na verdade. Tem o que ele tá fazendo podcast com uma outra pessoa e essa pessoa chama você pra lá aparecer e fala, Donaldo, tira a camisa aí pro cara ver, né? E aí você fica até assustado. Aqui, eu não vou tirar, não. Aí o cara, não, pode tirar, não sei o quê. E aí depois é onde ele faz uma análise do seu treino. Sim. Né? E aí ele fala nesse vídeo que ele se compromete a te treinar por 12 semanas, eu acho, para um próximo campeonato. Era pro campeonato do Mr. Santos. Era pro campeonato do Mr. Santos. Ele me preparou pra lá. Ele que te preparou. Sim. E realmente é um outro nível de preparação? Sim, porque ele passa toda a dieta, treino e tudo mais. Aí ele começa a verificar, ele fala, você tem que treinar um pouquinho mais. Eles têm um olhar diferente e sabe como você tem que treinar ou o que você precisa para tirar os defeitos. Porque a gente sempre tem uma parte do corpo que a gente consegue desenvolver mais e outras menos. Mas a gente às vezes não consegue visualizar isso. Os terceiros e principalmente os experientes conseguem ver. Então eles começaram a me ajudar bastante nessa forma. Entendi. Aí ele te treinou, você teve um bom desempenho. Sim. E aí tudo isso fica uma lição? Aí você continua seguindo essas coisas que eles te passaram nessa época? Ah, com certeza, com certeza. Todo esse tempo que eu tô treinando, conhecendo pessoas, tanto as pessoas que são formadas em educação física, são, né, personagens, atletas profissionais, ou até youtubers, todo mundo tem alguma coisa para ensinar. E todas essas experiências eu vou agregando para mim e eu vou criando um estilo de treino, ou vamos dizer, um estilo de forma para me desenvolver para mim. Porque todos os corpos são diferentes, tem DNA diferente. A minha dieta, a minha forma de treinar, ou minha rotina, não vai ser a mesma coisa para você. Tá. Não vai funcionar. Você não ia acompanhar meu ritmo. Tem que se conhecer. Tem que se conhecer para poder desenvolver. Entendi. Bem isso. Mas isso também depende qual que é o seu objetivo. Sim. Né? Então, por exemplo, hoje você treina sozinho? Você que faz o seu treino, você que faz sua rotina? Sim, hoje eu tô fazendo tudo sozinho. E quando você for competir, você acha que vai precisar de uma ajuda ou você acha que dá pra ir sozinho dessa vez? Sempre é bom ter alguém junto, né? Mas no momento eu ainda não tô conseguindo encontrar a pessoa certa pra ajudar. Ou se não, tem que gastar também às vezes dinheiro. Exato. Né? O problema é esse. Sim, aí como
financeiro não tá tão legal e tudo mais, tem que tomar cuidado, principalmente quem tá saindo da pandemia, Aham. financeiro, nessa economia. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Eu tô tomando cuidado e eu tô indo, tô deixando levar. Eu tô indo e tô fazendo a minha parte primeiro, né? Tá. Aí se não tiver ninguém, eu vou tentar ir sozinho mesmo. Entendi. E aí você vai tentar de novo na mesma categoria. Sim, mas muitas pessoas falam que eu tenho um físico muito legal pro Classic, que é pra mostrar as pernas, que eu tenho umas pernas legais, mas tem que treinar muito, ou tem que crescer um pouco mais. Mas esse daí já tem que tomar muito cuidado. Tem limite de peso. Tem limite de peso. Tem uma quantidade de peso que você tem que chegar ao máximo. Se eu não me engano, é a sua altura. Por exemplo, eu tenho 1,76 m. 76 mais 7, ou mais ou menos uns 83 quilos máximo que eu posso crescer ou pesar no dia da pesagem. Tá. Se eu passar, eu não consigo competir. Mas você já tá nesse peso, então o certo seria o quê agora? Definir mais? Não. É porque aí vou definindo e vou perdendo. Ah. Porque tem essas gordurinhas, tudo mais. Aham. Então, é a maturidade muscular. Quanto maior ele fica, tudo mais. Então você vai... Porque 1 quilo de músculo, na verdade, eu sei que faz muita diferença para uma gordura. Mas visualmente, quando você tem muito músculo, parece ser muito maior. Quanto mais músculo você tem. Uhum. Então, o meu intuito agora, se eu for, mesmo qualquer uma das categorias, é crescer mesmo. Tentar crescer o mais limpo possível. Chegar uns 95, por O exemplo. que é crescer limpo? Crescer limpo é fazer uma dieta consumindo muita caloria, mas coisas que não sejam muita gordura, fast food, essas coisas. Tá. Porque tem um booking sujo mesmo. Os bodybuilder que chegam a 150 quilos, não tem como eles chegar a consumir 8.000 calorias assim em um dia, só coisa limpa. Sem comer um sorvete, sem comer... Tem que comer sorvete, tem que Tá. bucar mesmo, né? Ah, tá. Mas assim, não é crescer limpo, não é uma coisa que eu enxergo. É na questão da saúde, de nutrientes, assim, colesterol, esse tipo de coisa. Não, você consegue enxergar. Consegue enxergar quando o cara não cresceu limpo? Dá pra ver. Até que você vai crescendo, ainda continua as definições e tudo mais, vai sumindo um pouco no decorrer, mas não é muito quanto você fizesse um booking sujo. Então hoje você tem que comer quantas calorias por dia? Tem que bater uns 4. Eu tô querendo bater mais ou menos 4,5 a 5.000 calorias. Ah, não é tanto assim, é muito isso? Ó. Pra chegar a isso, mais ou menos, vamos lá. Ano passado eu tinha feito isso. É mais ou menos em torno de 3 refeições de 1 quilo de frango, né? Eu comia 1 quilo de frango por dia, mais arroz, tudo mais. Então fazia 3 refeições de 1 quilo, mais 3 de líquido e tinha que colocar mais uns 1 a 2 de sólido no meio. Essa é uma das dificuldades. De comer. Bom, meio caminho pra mim tá fácil já. Não. É ao ponto de você falar, não entra. Não. Comer 1 quilo por 3 refeições de 1 quilo por dia, dá pra comer fácil. Sério? Aí sim. Você vai ser limpo, eu já não sei. Kimchi é um bom alimento? Não. Kimchi não é um bom alimento? Porque tem açúcar quando você faz. Já não dá. Mas não vai muito açúcar no kimchi, vai muito pouco açúcar. Mas não é o açúcar tem que tirar. Sério? Sim. Então é difícil. Comer qualquer coisa... Nossa, não pode comer kimchi então. Por exemplo, bater 4.000 calorias com coisa suja é fácil. É comer 4 número 1 que já bateu 4.000 calorias. O número 1, tudo grande. Coca grande, batata grande e o Big Mac dá 1.000 calorias quase. Entendi. O problema é comer 1.000 calorias limpas. Limpo. Tá. Sem kimchi é complicado. Vou repensar se eu vou pra esse caminho ou não. Entendi. E aí Bom, você já foi participando de campeonato. Eu até, inclusive, recomendo o pessoal assistir esse vídeo. Eu achei esse vídeo muito legal, né? Eu não conhecia bem o Cariani, assim. Porque eu nunca me interessei por esse tipo de conteúdo, né? Tanto que agora, se eu entrar no meu Instagram e entrar na lupa, lá só vai aparecer coisa de musculação. Mas eu vou deixar por enquanto, tá nessa final do ano. É bom estar motivado, não exagerar nas ceias, né? Sim. Mas aí o algoritmo começou nessa stalkeada que eu dei em você pra poder fazer a pesquisa, começou a aparecer. Mas esse vídeo é muito legal, né? O cara... Ele fala que você faz alguma... Eu acho que é a própria remada, que ele fala que ele não faz
Tem alguns exercícios que você faz que ele mesmo fala que, mano, eu não consigo fazer essa mesma intensidade e tal. Mas aí você tem que fazer o quê? Você tem que fazer as poses, né? Em frente ao um espelho, uma foto, pra enxergar aonde que você gostaria de crescer mais, é isso? Sim, você tem que posar. Posar também faz parte do treinamento. Aham. Tem que travar o músculo, fazendo força pra aparecer mais definição, tudo Tá. mais. E se você também não posar de uma forma correta, você mostra menos o músculo. Tá. E se você também não tiver uma apresentação bonita, não adianta você ter um corpo bom, bonito, bem perfeito, se você não consegue apresentar isso para o público. Mas, por exemplo, aí você consegue ver, cara, eu preciso aumentar exatamente essa bolinha aqui? Ou não? Não dá pra você fazer um treino pra crescer exatamente uma parte. Você tem que fazer pra crescer tudo proporcional. Não. Para crescer dá para você focar. Tem localizadas, né? Você treina, por exemplo, eu quero ter que crescer mais o ombro. Tô ali, tem que ter mais ombro. Aí eu começo a focar mais E no aí ombro, corre o risco de ficar desproporcional? Por exemplo, que nem o pessoal fala, os cara não gostam de treinar perna, o cara é perna fina, o cara fica todo grande, só a perna muito fina, por exemplo, né? Sim. Esse é um exemplo fácil de perceber. Sim. Mas, por exemplo, dá pra eu treinar só os braços, mas de alguma forma que não tá correta, a ponto de só fortalecer uma parte e na hora de eu me fazer a pose, ficar nítido que eu deixei de treinar tal ou outra parte? Isso somente pessoas que são inexperientes, né? Pessoas que tá usando muita força de um lado mais que o outro, aí começa a forçar mais do lado direito do que esquerdo, que é por exemplo, pessoa destra, né? E começa a fazer, não faz, por exemplo, halteres. Halteres ele ajuda com que você balanceie, né? Então, com certeza, às vezes vai crescendo mais de um lado do que o outro. Isso aqui o pessoal chama de simetria. Sim, a simetria. Que o pessoal também elogiou nesse seu vídeo lá que você tem uma boa simetria. Sim. Na verdade, não só simetria, mas a linha do corpo, mas isso é genética também. Alguém na sua família já tinha. Você já podia ver pela sua família que alguém tinha esse potencial, não? Não. Já pensou todo mundo, já tem, na sua família tem uma ótima genética, mas ninguém nunca explorou, você é o primeiro monstro. É exatamente isso, né? Por exemplo, eu tenho um primo que ele treinava muito. Ele já chegou a ficar gigante. Ele gostava muito de treinar e ficou gigante. Mas chegou a competir também? Não, era o estilo de vida mesmo, de ficar grande mesmo. Entendi. Monstro mesmo. Porque, por exemplo, por que eu perguntei isso, né? Muitas mulheres, elas sofrem com aquele braço do tchau. Aquela gordura assim. E aí elas incomodam muito porque assim, a roupa, o braço sempre fica pra fora e fica aquela gordura debaixo do braço. E aí dá pra você fazer alguma coisa, por exemplo, pra só tirar isso? Assim, porque, assim, lógico, a mulher como um todo talvez precisaria emagrecer por completo pra consequentemente o braço também emagrecer. Sim. Mas daria pra ela acelerar só o braço? Daria. Como? Isso dá. Emagrecer é algo que, por exemplo, queimar gordura localizada, não existe isso. Como é mais ou menos essa pergunta. Mas queimar gordura localizada não dá. Ele sempre vai ser por completo. Mas, por exemplo, tirar esse tchauzinho daqui, começar a treinar tríceps. Começar a formar músculo. E ele começa a segurar mais. Então, você consegue localizar, deixar... Então, mas assim, você pode... O que você vai fazer se você fazer o tríceps é preencher com músculo. O braço vai continuar grandão, só que ele vai estar musculoso, é isso? Não, porque as mulheres hoje em dia não entendem isso. Tanto mulher quanto homem tem que pegar pesado na academia. Tem que pegar peso, tem que treinar forte. Por que elas não vão crescer dessa forma que elas pensam que vai crescer que nem homem? Porque elas não têm testosterona, hormônio masculino. Tá. Não tem como crescer. A não ser que ela, naquela forma injetável e tudo mais, anabolizante sem ser. Mas ela não vai crescer dessa forma. Então vai transformando a gordura que tem ali em músculo. É mais ou menos isso. Então todas as pessoas que... Eu já treinei algumas pessoas e tudo mais, eu falo, tem que pegar pesado, tem que pegar pesado. Você não vai ficar grande. Mas a diferença aqui é aquilo, genética. Tem pessoas que têm facilidade de crescer uma certa parte do músculo e outras que têm menos em outra parte. Tem pessoas que têm facilidade de crescer coxa, mas aí treina menos coxa. Treina as outras partes para ficar mais proporcional. Né? Isso você só vai descobrir treinando. Só treinando. Entendi. E
Teve um boom, aliás, tem um boom ainda de lojas de suplementos alimentares. Sim. Né? Isso é uma coisa. E é uma coisa cara. Né? Não é tão barato, né? E é importante. Sim, é importante. É importante para as pessoas que treinam, porque você precisa do nutriente no corpo, certo? E você precisa o quanto antes. Se você ficar só no alimento, dá para você ter uma dieta, não precisa de suplemento e conseguir crescer ou mudar seu corpo só no alimento. Mas o suplemento, ele auxilia, ele ajuda para fazer um processo mais rápido. Né? E tem muitos alimentos hoje em dia que não tem a mesma quantidade de vitaminas de antigamente, que foi saindo os nutrientes. Uhum. Hoje, por exemplo, um tomate, para você ter a mesma quantidade de vitaminas que você tinha um tomate antigamente, você tem que comer 6 tomates, por exemplo. Então, por isso que é essencial você tomar multivitamínico. Já a proteína, por exemplo, uma carne, demora 6 a 8 horas para entrar no corpo. Já o whey protein, ele já vai pro seu corpo em 4 horas. O processo é mais rápido. Mas qual que é a necessidade de processar rápido? Carne é uma coisa que você vai comer todo dia, toda refeição. Sim, você vai estar ingerindo toda hora proteína. Porque aí você vai fortalecendo seu músculo, você vai começando a passar os nutrientes, ele tem uma recuperação mais rápida para você poder romper as fibras novamente para poder crescer de novo. Né? Tá. Tem um processo para poder dar aquele recover, né? Uhum. Mas assim, a dúvida é quanto empenhado eu preciso estar para poder falar que eu posso já começar a tomar algum suplemento? Na verdade, suplemento em si, muitas pessoas pensam que é só whey, creatina, glutamina. Mas não precisa pensar dessa forma. Isso daí, tanto pessoas que treinam e não treinam, eu aconselho todo mundo. Vitamina C, multivitamínico, ômega 3, são essenciais para o nosso dia a dia. Então, esses suplementos você já poderia estar tomando. Eu não precisaria estar necessariamente malhando para tomar essas coisas. Sim, é importante para você suprir os vitaminas minerais do seu corpo. E você sente diferença quando você toma ou deixa de tomar? Às vezes sim, o desempenho do dia a dia, tudo mais. E eu não sei, eu não deixo de tomar, então já não sei. Eu precisava fazer um teste para isso. Não precisa. Mas assim, gente, lembrando, obviamente, assim, a gente tá conversando com o Vitor, porque o Vitor, obviamente, tem essa questão. Vamos nos iludir, já que o Vitor é coreano, que nós temos uma genética parecida. Então nós temos esse potencial de chegar no Vitor, né, por exemplo, e ele tá dando meio que os caminhos que ele fez, que ele trilhou, mas assim, obviamente, como ele falou desde o começo, até na questão da vesícula, façam sua pesquisa, se consulte com profissionais, né? Não vai se aventurando por aí, até porque não dá para acreditar 100% no YouTube, nas coisas que você vai caçando. Mas, como você falou que tem muita questão de genética, eu não lembro, aí você me corrige se eu tô errado, tem asiáticos que se destacam como bodybuilder, tem asiático que já ganhou o Mr. Olympia, por exemplo. A nossa genética favorece? Dá para falar que os asiáticos têm alguma genética que possa trabalhar, focar nisso daí? Tá. Tem. No mundo inteiro, é muita pessoa no mundo, né? Uhum. Por exemplo, na minha categoria de Men's Physique, o que tem mais ganho do Mr. Olympia, né? Se eu não me engano, ele é tem essa categoria no Mr. Olympia? Sim, tem. Tá. E, se eu não me engano, ele é mestiço, se eu não me engano. Uma parte asiática e uma parte... Entendi. Não lembro se ele era filipino ou italianês, mas é da Ásia em si. Mas uma vez que você ganha, você pode continuar? A pessoa é normal, uma vez que você ganha um Mr. Olympia em uma categoria, você continuar concorrendo, ganhar várias vezes? É que nem o UFC. Você tem que segurar o seu cinturão. Então você vai continuar com o seu legacy, né? Eu quero proteger meu eu imaginava que eu cheguei, ganhei uma vez, pronto, agora vou viver de patrocínio, essas coisas. E tem pessoas que são ambiciosas, cara, chegar, tipo, eu ganhei a quantidade maior no mundo. Entendi. Tem pessoas que tem atletas que são os mais conhecidos, ganham 8, 9. O Arnold Schwarzenegger ganhou 9 vezes, se eu não me engano. E não, tem 7. Tem, como é que fala, limite de idade? Não tem. Mas geralmente o auge é quantos anos de um atleta, de um fisiculturista?
Então, isso daí é mais por mim que eu vi, pela pesquisas tudo mais, tipo, pelo meu decorrer, pela minha experiência, isso daí é minha opinião. Porque não tem idade, na verdade. Uhum. Mas assim, na média, né? No geral. Sim, é porque a gente tem dois picos de testosterona no nosso corpo, os homens. E a segunda, o primeiro é a puberdade tá saindo, 18 aos 20 e tudo mais. E a segunda é dos 30 e pouquinho aos 35, mais ou menos, né? 30, 35, mais ou menos, é a segunda, o maior auge. Aham. E é o que as pessoas começam a desenvolver mais o corpo ainda. E você pode ver que muitos atletas, eles estão nessa idade, né? Até que tem muitos, também tá na faixa etária dos 25 aos 30, mas eles já têm dom, já têm talento, são um pouco diferenciados, eles estão aparecendo muito, estão ganhando também. Mas mais de 40 já é mais difícil ter. Mais de 40 sim, fica um pouco mais difícil, porque começa, já dos 40 começa a baixar a testosterona Tá. do corpo. E Eu sei que existe uma todo categoria pra mais de 40, não? tem a de mais de 50. Mais de 50. É. No Brasil em si também tem um Master, né? Master já depois dos 36, 37 anos já é Master, Tá. né? Então dá pra competir. Mas no Mister Olímpia, existe também de Mister Olímpia de velhinhos, dizendo, tipo, acima de 55 anos. Ah. Então, os radios lá gigante. E geralmente Monstruoso. quem participa deve ser quem já ganhou e quer ganhar o Master também, ou quem nunca ganhou e vê no Master uma última chance de ganhar? Então, porque os que já ganharam, eles não vão pra essa categoria, porque Ah, já não tem vão. nome. Já tem Entendi. nome. E também Tá. é novo essa categoria. Ah, tá. E também é algo que muda muito, porque a pele começa a ficar diferente, né? A quantidade de. Você começa a ter rugas e tudo Uhum. mais, muda Uhum. muito. Então, a estrutura também vai mudando, etc. Mas os que já ganharam, quando eles meio que se aposentam, eles param ali mesmo. Quando você tá treinando para participar de um campeonato, você nunca participou você já participou do que tem que limite de peso? Não, não, ainda não. Mas aquele que você não, que você tomou uma tampinha de água, você só tava segurando a água só para não exagerar, para não ficar para não, como é que fala? Atrapalhar sua performance, é isso. Não porque você tinha um limite de peso que você tinha que bater. Isso, não. Tá. É mais pra ele não puxar a água do meu músculo, na Tá. verdade. Porque assim, se você é brasileiro, você é um brasileiro aqui no Brasil Aham. e você quer seguir esse caminho e você tá treinando sozinho, fazendo pesquisa sozinho, você tem muito material do que você pode comer, do que é bom comer, esse tipo de coisa, né? Certo. Aí eu lembro que, por exemplo, quando eu já fui para nutricionista, a nutricionista fala assim: você tem que comer peito de peru de manhã, por exemplo, né? Uhum. E assim, isso não tem na casa de um coreano, né? Sim. Você teve essas dificuldades também? Você já conseguiu adaptar uma dieta coreana a uma realidade de um atleta? Ah, dá pra adaptar. Dá pra adaptar, É, sim. Mas é uma coisa difícil de, por exemplo, gosta muito de comida picante, por exemplo, né? tá. Pimenta não pode? Pimenta, dependendo, algumas não podem. Mas Porque são a base de gordura também. Ou tem um nível Ah, de sódio muito alto. tá. Tem Entendi. aquela sriracha. Aham. O nível de sódio é O sal bem baixo. o sal é um inimigo, o sódio é um inimigo. Sim, dependendo, sim, da hora da preparação, com certeza. Mas no dia a dia, quando você tá na dieta, você pode, não tem problema o sódio. Não Uhum, vai atrapalhar. Mas tem alguma quantidade mínima de água que você tem que tomar, né? tá. Tem, por exemplo, um lamião, por exemplo. Você come um lamião? Nossa, eu gosto muito. Até Aham. que depois da competição, um dos alimentos que eu procuro é um. Um lamião? Mas antes da competição você corta, então. Eu corto. Com certeza eu corto tudo, na verdade, né? Aham. Mas. Mas é por causa do sódio. Tudo, gordura, porque é um macarrão frito aquilo. Tá. É Não, o uma que eu ia falar, gordura. você não poderia comer o lamião sem tomar o kumur, não faz diferença. Não, com Entendi. certeza, porque o pior também é o macarrão em si, porque ele é frito, né? Ah, é pior do que o caldo. Nossa, não sei qual que é o pior, porque um é frito, o outro também é muito sódio. Então... Tá, então dá na mesma. Tem que uma fugir. tem que fugir. Lamen é uma coisa muito ruim. É muito ruim para o nosso corpo. É uma comida muito gostosa. Aham. E eu tento evitar um pouco, mas dá vontade. Eu como uma vez por mês e olhe lá. Mas é algo que, pelos estudos, por exemplo, se comer todos os dias, você tá criando câncer no seu corpo. Não, Uhum. não tem como, faz mal mesmo. Entendi. E qual.
Qual que é hoje, talvez, é a rotina, o seu maior desafio para você conseguir ficar focado só no fisiculturismo? É a questão do dinheiro? Sim. Se você pudesse, por exemplo, só treinar, aí era... Então é meio, como é que fala? Dá pra falar que é um esporte democrático ou é um esporte que favorece os mais ricos? Aparentemente você pensa assim, mano, é o meu corpo, não preciso ter um grande equipamento pra treinar. Deveria ser uma competição mais, assim, democrática. Mas aí Sim. entra suplemento, entra... Tem muita coisa. Isso daí é uma coisa bem difícil de dizer, porque tem pessoas que vieram do nada. Por exemplo, o Ramon, que ficou em segundo lugar no Mister Olímpia. Ele veio do Acre, de arroz e ovo, de lá, né? Mas tudo bem que ele tomava... Ele ficou em segundo lugar no Mister Olímpia? Mister Olímpia. Hoje ele é o melhor, ele é o segundo melhor do mundo da categoria dele. Né? E é um Ele brasileiro, é um então. brasileiro. Ele surpreendeu todo mundo. Ninguém chegou a esse ponto entre os homens. Das mulheres teve campeões, sei lá, brasileiros. Brasil nunca foi campeão no Mister Olímpia. Nenhuma das categorias. Tem 4 e nenhum deles O mais brasileiro. perto que ele chegou foi um vice-campeonato. Foi agora. E foi agora. Foi agora. Antes nem isso. Até antes foi terceiro, que era o Diogo Montenegro, no Men's Physique, ano passado ainda. Tá. Aí o restante dos anos não chegava nem perto dos top 5. Mas não dá pra falar que é porque o brasileiro não tem uma genética, né? Não, o brasileiro tá começando a saltar na mídia. Eles estão mostrando que brasileiros, eles têm potencial. E assim, pra mim é muito subjetivo. É quase que um concurso de Miss, assim. Você consegue ver tecnicamente que é justo o Ramon ficar em segundo e não em primeiro ou terceiro? Dá pra ver, às vezes, por causa da quantidade, da maturidade muscular, do Isso é uma tamanho, coisa que dos você olha, cortes. vocês... Sim. Porque eles estão tudo bem. Mas pequenos detalhes é o que faz, porque todos eles são campeões. Lá é a competição campeões dos campeões dos campeões. Tá. Então, quem tem um pouquinho, uma diferença ou um esforço a mais é o que ganha. Se alguém vacilar uma coisinha, já não ganha. Não é uma coisa meio subjetiva, assim? Depende do gosto do jurado? Dá pra falar que é bem técnico? Sim. Aí já nesse ponto, sim, porque é o mundo inteiro vendo. Já, eu posso dizer, não só o Brasil, qualquer lugar no mundo, talvez, regionais e tudo mais, pode ter muita pessoa que é comprado dizendo. Uhum. Porque Mr. Olímpia é passado no mundo inteiro. Milhões de pessoas assistindo de todos os países mesmo. Seria uma Copa do Mundo de fisiculturismo. Uhum. Porque Sim. teve coreano que foi pra lá, japonês, do Brasil, Canadá, Argentina. E foi todo mundo pra lá. Da Arábia Saudita, tudo mais. Só competir já é um grande prêmio, então, né? Não, só de conseguir ter o convite e conseguir a passagem pro Mr. Olímpia, você já é um dos melhores do mundo. Entendi. Faz muita diferença. Isso daí é realmente uma coisa nível Copa do Mundo, por exemplo. Não é porque eu gosto de jogar futebol que eu vou jogar Copa do Mundo. É uma coisa realmente só pra poucos privilegiados. Sim, só poucos. É a mesma coisa, que nem Copa do Mundo. Tá, mas assim, dá pra treinar sem fim? Se você fosse um atleta focado só nisso, você ficaria o dia inteiro treinando? Hoje eu vejo uma paixão nisso. Eu conseguiria, se eu tivesse... E um atleta fica o dia inteiro treinando? Um profissional? Ele tem a vida deles também, né? Mas eles não precisam trabalhar outras coisas, porque esse é o problema. Porque tem muitas pessoas que têm o Procard, são profissionais, mas tem um trabalho, porque eles não têm patrocínios, não tem algo que eles possam só focar naquilo. Essa é a grande maioria. Sim, a grande maioria. Mas os que já são os melhores, por exemplo, o Ramon, ele tem patrocínio, tem tudo, ele só vive disso, então ele foca. Ele faz um cardio, depois ele descansa e come, faz a dieta, treina, às vezes ele faz um segundo treino, e ele vai ainda só vive disso. Ele fica o dia inteiro treinando. Aí hoje ele vai ter o segundo filho dele, ele tem família dele, ele treina, come, dorme, família e acabou. É mais ou menos isso. Não sei se é uma vida saudável isso, hein? Não, por exemplo, que nem jogador de futebol. Eu tô brincando, é que realmente eu não consigo imaginar. Vamos ver se 2023 traz boas surpresas aí pra gente, né? Por exemplo, o João tem filhos? Tem um filho de 3 anos, vai fazer 4 daqui a pouco. Então, imagine uma coisa. Ele é novinho agora, certo? Como o João ia se ver daqui a 20 anos, quando ele tiver uns 23 anos? Ele ainda não ter casado nem nada.
Você acha que estaria disposto ou estaria bem? De saúde, você diz? Sim. Então, Nesse estilo de vida. é a grande motivação que a gente tenta botar na cabeça, né? Então, por exemplo, né? Esse projeto aqui, o podcast, é uma coisa nova. A gente começou ele em junho, Sim. né? Eu e meu sócio, a gente começou ele em junho. E eu comecei ele por causa dessa pergunta que você fez. Mas, pra mim, não foi uma questão... Ainda, o próximo passo é saúde. Porque antes disso, o meu trabalho era um bar. Eu tinha um bar. E quando eu e minha esposa, a gente decidiu... meu filho foi planejado. A gente já estava casado há um bom tempo. A gente não queria ter filho no começo. Assim, não que a gente não queria ter filho. A gente sabia que aquele não era o momento pra gente ter filho. Quando a gente decidiu ter filho, foi um momento que a gente falou assim... acho que a gente tá com uma vida um pouco mais estável, né? E eu não preciso mais ficar tão presente no bar. Então... por exemplo, uma das condições que minha mulher falou assim, eu não vou ficar grávida sozinho em casa à noite e você trabalhando num bar, porque vai que acontece alguma coisa, pedir alguma coisa, eu vou estar sozinho em casa. Então, desde a gravidez dela, eu já estava fora do bar, assim, eu estava mais ausente do bar, acompanhando a gravidez, acompanhei bem os primeiros meses, o primeiro ano de vida dele, né? Então, o meu bar já estava rodando bem, sozinho, né? Como você estava falando naquela hora do boss de um restaurante, que ele tava rodando bem sozinho. Eu tinha uma equipe boa. E quando meu filho fez o tour, aniversário de 1 ano, depois de 2, 3 semanas, começou a pandemia, lockdown. Nossa. E aí, no começo foi aquela coisa, fica todo mundo em casa, os funcionários ficam em casa, eu ia sozinho, né? Então, o primeiro ano de vida dele, eu acompanhei bem. Eu que botava pra dormir, dava banho, assim, dessa primeira parte. E aí, do primeiro... de 1 ano para 2 anos, que é quando começa a andar, começa a ter uma fase de desenvolvimento muito grande, eu perdi muita coisa por conta do bar, entendeu? Então, essa pergunta que você fez foi a que eu fiz. Putz, se eu continuar assim, ausente, eu vou perder muita coisa. Sim. E aí, meu filho já não queria mais dormir comigo, por exemplo, eu não conseguia mais botar meu filho para dormir, porque ele só acostumou a dormir com a minha esposa de novo, com a mãe, né? E aí teve uma vez que a minha esposa... Em casa todo mundo ficou doente. Todo mundo pegou gripe, covid, tudo na sequência, né? Pegou Omicron, depois pegou gripe, né? Aí o meu filho foi obrigado a dormir comigo, porque a minha esposa tava mal e eu tinha que botar ele pra dormir. Aí o primeiro, o segundo, o terceiro dia foi uma luta. Aí depois do terceiro pro quarto dia, ele aceitou. E foi a melhor coisa que, sim, pra mim. Tanto que depois disso eu não quis perder isso de novo. Eu não quis perder do tipo, se eu voltar a trabalhar pro bar toda noite, eu não vou mais conseguir. Eu vou botar ele pra dormir de novo. Ele vai me rejeitar de novo. Aí você começa a ficar desmotivado a ir trabalhar. E aí era o momento do bar pós-pandemia, pandemia mais pós-pandemia, e que as coisas não começaram a não ir bem. Então demandava de mim mais atenção. Era mais do que nunca, o bar precisava mais de mim. Sim. Só que aí foi onde tomei essa primeira decisão. Eu não tenho energia para continuar o bar, né? Então eu vou procurar meios de ou vender o bar ou encerrar, ver o que dava para fazer. A gente recebeu uma proposta de compra e aí eu ao mesmo tempo comecei a pensar o que eu conseguiria talvez trabalhar agora, né? Eu volto para o mercado de trabalho, eu abro um outro negócio, o que eu posso fazer? E aí rascunhando, vendo principalmente essa pergunta que você fez, e daqui 20 anos daqui 20 anos eu vou estar com quase 60, né? Você vai estar com pique para continuar trabalhando? Tem algum trabalho que você conseguiria fazer? E aí eu entrei nesse mundo do podcast. O podcast em si não é um podcast que se paga, que me dá dinheiro. Mas é um podcast que me ajuda a entender esse mundo da podosfera. E aí eu fiz o estúdio e tal. Então, voltando à sua pergunta, como eu me imagino daqui 20 anos... Não. Pior, uma coisa que vai dificultar mais, na verdade. Em vez de 20 anos, 10 anos. Porque é uma idade que seu filho ainda depende dos pais para sobreviver. Sim, então, aí eu... Porque 20 anos eles já podem estar procurando trabalho, acho que tá fazendo o prova de dependendo, né, de cada... Não, mas eu queria... Né, se meu filho casar, tiver filhos, eu queria poder ainda ser um avô saudável, poder correr atrás deles. Então, a primeira coisa que eu pensei, primeiro vamos botar a cabeça boa, vamos ter a cabeça boa, né? Já não estava tão feliz. O bar sempre foi um lugar onde eu aprendi muito, onde eu cresci muito pessoalmente, mas já não estava mais feliz em perdendo a rotina do meu filho. Então vamos primeiro deixar a cabeça boa,
Vamos achar um novo trabalho, vamos achar um novo lugar. E é isso que esse estúdio, essa estrutura é resultado disso, né? De tentar organizar a cabeça. E agora, né? Agora não, né? Já faz um tempo que eu tô querendo agora cuidar dessa segunda parte que você tá falando. Então, ano que vem faço 40, a primeira coisa que eu fiz foi fiz um check-up. Né? Então eu fui lá, fui no médico, fiz um check-up, aí a médica falou assim, nossa, pra alguém gordo você é bem saudável. Né? Do tipo, legal. Ela falou assim, de tudo tá ok. Você só tem um pouquinho de gordura no fígado. E isso você pode resolver tomando remédio ou você pode resolver fazendo exercício e dieta. Eu falei, então eu quero remédio. Né? Se a gente pode simplificar, né? Ela falou, não, você vai primeiro tentar fazer exercícios e regime, etc. E aí a gente volta a conversar. E aí eu juro que não foi de birra pra chegar na médica e falar assim, olha aqui, ó, falei que você tinha que me ter dado remédio, mas de lá pra cá eu engordei. Porque teve algumas circunstâncias que a minha esposa voltou da Coreia, vai fazer um mês, então ela volta com saudade de feijoada, saudade de churrasco, então vamos comer tudo que você sente falta, meu filho também, em casa quem cozinha sou eu, então o que você quer comer, então nesse um mês que ela voltou, eu engordei. Eu engordei tudo que eu tinha. Eu já estive maior, pra você ter uma ideia. Já estive. Nossa, é impressionante, mas eu já estive maior. Mas agora cheguei a ficar um pouco mais magro. Então, se você ver talvez os vídeos do que o podcast de uns 15 episódios atrás e comparar com o de hoje, por favor, não façam isso em casa. Vocês vão ver que eu vou estar um pouco mais inchado, um pouco mais gordo, entendeu? Mas agora é justamente um dos motivos que eu quis conversar, né? Entender essa virada de chave, entender a motivação e pegar algumas dicas técnicas também, mas eu quero dicas reais, assim. Eu sei que, tem que fechar a boca, tem que treinar de madrugada, acordar cedo, não sei o quê. Isso daí, se for pra ouvir isso, eu já não preciso. Sim, todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe, né? Então, uma coisa que eu poderia aconselhar para as pessoas, primeiro, a mente. Tem que mudar a mente, né? Então, tem que saber o porquê que você quer. Motivação. Motivação. Eu sempre, quando eu vou treinar com alguém ou incentivar alguém, eu sempre pego um pouquinho pesado. Por que motivo, sabe? Mas tem que ser uma coisa forte mesmo. Ao ponto de... Tem amigos que é muito obesos, eu falo, daqui a 10 anos você vai morrer. Você é o único filho e seus pais. Quem vai cuidar deles? Tá. Sabe? Alguma coisa assim. Tem que ter alguma motivação pra pessoa falar, eu preciso mudar. Eu preciso... que vai fazer diferença na minha vida. Isso daí é uma coisa que você tem que achar sozinho. Isso daí é pra cada pessoa. Uma motivação pra você pode ser diferente pra outra pessoa. Imaginar com os amigos é uma motivação que você acha que você vê resultado? Pra mim não é... Pode ser uma motivação, mas é uma ajuda também. Porque um vai puxando o outro. Mas aí eu sempre falo, faz uma brincadeira, aposta. Então, mas não é aquela aposta de R$10 ou um almoço. Pega pesado. Faltou um dia, não foi R$100, sabe? Ou um mês da academia, você vai pagar pra mim. Vai. Entendi. E vai cobrar do outro, e vai indo. Aí se um não for, o outro não for, é uma coisa que é legal. Você tem uma competição e um vai ajudando o outro, né? Tá. Um incentivar o outro. Então ajuda muito. Você gosta de ouvir alguma coisa enquanto malha? Com certeza. Porque eu quero ficar no meu mundo. Eu não gosto de ficar me distraindo com outras coisas. Uma coisa que me atrapalha muito, eu juro que não é desculpa, é as músicas da academia. Eu acho as músicas... As poucas vezes que eu fui pra uma academia, músicas muito altas e muito chatas. Sim. Geralmente é música eu não gosto de música eletrônica, geralmente é música eletrônica. Tem algum motivo pra ser música eletrônica, assim, geralmente? Alta intensidade, porque a batida tá mais alto, né? Então começa a aumentar a adrenalina. A pessoa, não, então vai. Nossa, pra mim não é vai, é vou embora. Mas isso aí é de estilo de vida. Por exemplo, o Arnold Schwarzenegger, muitas pessoas não sabem, ou tem pessoas que sabem, ele treinava com música clássica. Ele gostava de música. É? Isso daí, você tem que se sentir confortável, você tem que construir o seu ambiente, entendeu? A academia não devia ter música. Não, cada um leva o seu fone e pronto. Mas é ambiente. E tem pessoas que, por exemplo, não podemos julgar as pessoas, por exemplo, Smart Fit na época era uma academia para público com renda baixa. A pessoa não vai conseguir comprar um fone de ouvido legal, ou se não com fio e tudo mais. Porque tem muitas pessoas que também são pessoas diferentes, estilos de pessoas diferentes. Né? Tem pessoas que gostam de escutar música e para treinar, tem pessoas que não gostam de música. Tem pessoas que gostam de academia cheia, porque gosta de atenção, ou conversar um pouquinho, alguma coisa.
ou gosta de academia vazia. Então são vários tipos diferentes. E uma coisa que eu te aconselho, você não gosta da música da academia, te incomoda, hoje em dia tem muito aquele earphones ou headphones que ele Bloqueia som. bloqueia som. E coloca uma música que você quer. Se você não quer nenhuma música em si, compra aqueles que abafa mesmo e Você ouve música? eu escuto música. Que tipo de música você gosta de ouvir? Pra treinar? Na verdade, pra mim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de música. Então, depende do dia ou do meu humor do dia. Tá. Então, tem vezes que eu escuto hip hop, ou se não, rap, R&B, ou música coreana, Entendi. ou eletrônico. E vai indo do dia a dia do que eu... Já experimentou treinar ouvindo podcast? Eu faço isso bastante. Ah, é? Semana passada eu tava escutando bastante, não de podcast, mas eu tava muito aqueles... não, era podcast, porque são vídeos motivacionais que eles puxaram e colocaram no Spotify. Ah, Aí as pessoas falando, as pessoas sucedidas estavam falando, e eu fui aprender. Eu escuto porque eu gosto, é uma coisa que eu gosto de fazer no dia a dia Aham. também, de ver esses profissionais, as pessoas sucedidas, e eu fui escutando e aprendendo. Aí tem dias que eu tô motivado pra escutar isso e me ajuda a treinar junto. Conhecimento. Aí tem dias que, não quero escutar, eu quero uma música, né? Então, pra mim não é atrapalha a depender. contagem ouvir um podcast? Isso daí é uma coisa que não deveria existir. Mas pessoas que treinam, quando já chega num certo nível, não existe mais contagem. Ah, não. Não existe a Você faz o quanto aguenta. Isso daí tem que chegar ao limite. E aí você desenvolve mais Por isso que você prefere academia vazia. Você não fica no Antibá se alguém tá querendo usar o aparelho depois. Também tem isso, ou senão eu quero usar duas máquinas ao mesmo tempo, ou senão a máquina que eu já quero próximo, eu já tenho uma sequência de máquinas que eu quero usar, não tenha ninguém, eu já posso ir lá direto. Aham. Né? E são estilos de treino diferentes. Às vezes eu faço pouca repetição com muita carga, ou muita repetição. Então é mais ou menos isso. Mas hoje em dia eu vi que contagem não deveria existir. Antigamente não, tinha um tempo que eu via uns memes engraçados, assim. Nem vou falar como meme, porque eles são meio preconceituosos. Mas era de gente que faz musculação tirando sarro de quem faz crossfit. Tem bastante. Tem bastante. Você pode me explicar por que tem esse preconceito? Porque... Por que era um motivo de zombação de sarro do pessoal de musculação? Sim. Ainda é? Ainda é. Tem essa rixa Você não pode também. falar, você não pode fazer um treino de crossfit, então. Assim. Não é isso. Eu já fiz, né? Tá. Porque eu sou curioso, eu gosto de esporte e tudo mais. Eu acho bem intenso, é legal também. Mas Mexe muito o cardio. é muito caro. É porque, na verdade, é intensidade de corpo inteiro, toda Aham. hora. Mas eu vi muitas pessoas fazendo, tem muita lesão. Porque Ah. é muito. A meta é finalizar o exercício e não desenvolver o corpo. Isso já é um pouquinho diferente. É uma competição para terminar a meta. O ciclo O lá. ciclo. Aham. Aí A começa série. a ver uma hora que a pessoa tá fazendo o levantamento terra, mas de uma forma que já curvando a coluna. Só pra poder terminar a Só contagem. pra terminar. E é que eu tenho muitos amigos que fazem, então eu não sou contra. Né? Eles não vão ouvir eu esse tenho podcast, seguidor. relaxa. Ninguém sabe. Eu não sabia que um vídeo meu viralizou, mais de 11 milhões de pessoas assistiu meu vídeo. E eu, mó vergonha. Qual dos vídeos? Aquele lá do pai que fala que parece o filho o genro bonzinho, pode namorar minha filha? Esse daí no TikTok foi o primeiro vídeo que me viralizou. Esse vídeo é muito bom. Bateu 11 milhões de visualizações lá. E no Instagram já tá batendo quase 2,5, né? Esse vídeo, assim, pra quem não conheceu esse vídeo, pra quem não viu ainda, né? Difícil, porque viralizou muito. É o Victor assim, vestido de forma bem comportada. Aí a frase que aparece é o cara assim, tem cara de bonzinho, pode namorar minha filha. Aí dá aquele estalo lá, ele tá com aquelas roupas meio de sadomasoquismo, né? É bem isso. Teus pais viram esse vídeo? Não, acho que não. Talvez deve ter visto. Mas finge não que entendeu, né? Finge que não viu, talvez. Também. Ou não viu, ou senão também não vai entender o que tá escrito, né? Minha mãe, por exemplo. Os teus pais viram a sua transformação. Sim. De um filho magrinho, né? De 48 quilos, é o monstro que tá hoje, né? Sim. E que eles comentam alguma coisa? Antigamente eles falavam... Será que é saudável tomar suplemento? Começa a ver várias perguntas. O medo era os suplementos. Isso é a maior dúvida de todos os pais, né? Porque acham que é anabolizante. Tá. Primeiro de tudo, né? Segundo que já não tá bom, já não sei o quê.
Você já não passou da idade pra competir? Tem várias dessas coisas, né? Quando você foi competir a primeira vez, você falou pra eles? Falei. Aí Eles, de boa? porque eu era eu era mais jovem naquela época, eu tinha 20 e pouquinhos anos. Então, eles deixaram tranquilo. Mas hoje eles não falam nada, porque exercício faz bem. E eu falo uma coisa, se não fosse a musculação, eu não sei o que eu ia estar fazendo hoje. Porque, sinceramente, eu sou uma pessoa que gosta de beber. Gosto Tá. muito de beber álcool. Até aqui ao ponto de entrou um pouco, não para. Entre os amigos eu sou o último a cair. É mais ou menos Você isso. ainda bebe? Não, eu comecei a evitar cada vez mais. Ah, é? Cada vez mais. Hoje eu tô evitando não só por causa do físico, mas também eu não gosto do dia seguinte. A ressaca. A ressaca, mas não é a ressaca física, é a mental. Ah, Aí começa a me deixar nada produtivo. Começa a ter um pouquinho, parece depressão, mau humor, aí começa... Até você voltar, o físico é só tomar um cu ali assim, dar uma limpada, tomar bastante água e é ok. aham. Mas o problema, quando começa a travar aqui... E aí a musculação te motivou a beber menos? Sim. Meio que salvou minha vida de sair dessa tipo de vida maloqueira ou de curtição Aham. pra ir pra É, uma vida e mais nisso a saudável. Coreia é um perigo ainda, então. Quando você tava na Coreia, era mais perigoso ainda, então. Eu treinava e bebia todo dia. Nossa, que era começo ainda e não competia. Aham. Pra mim era aquele negócio. Tô com shape, tô legal. Tô numa idade boa. Tô num lugar onde tem festa, bebida todo dia. Vamos curtir. Era mais ou menos isso, né? Entendi. Cara, legal. Bom, a gente deu pra pegar algumas dicas, deu pra pescar algumas dicas, deu pra entender mais ou menos essa virada de chave. Uhum. Você vai ver, a gente vai gravar um episódio daqui a um tempo, você vai ver que o shape aqui vai estar diferente. Uma coisa que eu vou te aconselhar. É muito importante. Se você quer ter uma mudança rápida, procure um profissional. Isso daí vai ajudar muito. Eu procurei, Rápido. tô até gravando um podcast com ele agora. Sim, o nutricionista. Não, por exemplo, o nutricionista e tudo mais. Então, eu posso mas- ajudar tudo isso. né? Pessoal, se alguém souber de um nutricionista coreano, você me fala, porque eu tava conversando com o meu sócio, assim. Uhum. Pra mim não faz sentido ir pra nutricionista e ele me passar um monte de coisas assim que eu não tenho na minha agenda. Eu quero saber, por exemplo, a minha mãe, por exemplo, verdade, minha mãe tá aqui no Brasil, ela mora na Coreia, né? Uhum. E a gente discutiu, entre aspas, porque ela quis fazer kimchi em casa. Aí eu falei, nossa, animal, quero que você faça kimchi. Eu quero, inclusive, poder aprender o seu kimchi, né? Ela ia fazer katugi, que ela falou que é nos mais fáceis. Aí, de repente, ela me liga e fala assim, traz adoçante. Falei, por quê? Pra eu vou fazer kimchi aqui. Mas com adoçante? Não, faz com açúcar, faz sua receita normal. Porque eu sei que ela nunca usou adoçante. Sim. E agora ela quis inventar de fazer com adoçante. Ela falou, não, já tô fazendo com adoçante faz um tempo, não sei o quê. Não, faz com açúcar. Ela fez com adoçante, o katugi ficou bom e o tontimi que ela costuma fazer também não ficou tão bom. Né? Falei pra você fazer com açúcar e tal. Aí, por exemplo, de repente, é um kimchi que você pode comer, já que não vai açúcar. Sim, porque até que o meu bulgogi eu faço com adoçante. Ah. Já Então, algumas dicas assim, por exemplo, se Sim. tivesse um nutricionista que entende mais o nosso dia a dia, eu não sei se é uma desculpa que eu tô dando, mas eu acho que... Não é desculpa, porque na verdade tem que ser uma dieta que seja fácil pra pessoa. Não é uma coisa impossível. Porque Exato. aí desanima a pessoa. Não tem como. Mas um nutricionista bom mesmo que eu fiz foi uma mulher que eu fiz. Já não tô mais fazendo esses dias. Na verdade, eu perdi o contato dela. A dieta que ela me passou, ela me dava quantidade de porções do que tinha que comer. Uma porção de proteína, 2 porções de carboidrato, e ela me dava uma lista do que seria das proteínas. O quanto que seria, quantos gramas de, por exemplo, batata, quanto de frango, quanto de carne, né? Cada porção, a quantidade de uma porção é a quantidade de, por exemplo, 120 gramas de frango, né? Então você pode ir substituindo. Então ela dava a sua primeira refeição, você comer uma porção de proteína, 2 de carboidrato e uma de gordura, meia de gordura e fibras à vontade, né? Então fica muito mais fácil. Então você começa a comer o que você gosta. É que os pratos coreanos, Sim. eles vão muitas outras coisas. Por exemplo, né? Se você me falar assim, você pode comer não sei quantas gramas de batata, não sei quantas gramas de carne, de frango, ok, é fácil pensar. Uhum. Aí a gente consegue comer. Só que não é a nossa dieta do dia a dia, então a gente vai começar a ficar deprimido porque vai sentir falta das comidas
nossas do dia a dia, das comidas coreanas. Sim. Então, por exemplo, eu vi uma época que o pessoal falando de japchae, porque japchae é um macarrão de batata doce, é um macarrão que não... Sim. Então, aí eu ficava pensando, será que realmente é um macarrão mais saudável? Japchae é um prato legal de comer. Sim, é legal. Todo mundo pensa por causa de a base de batata doce, mas depende dos ingredientes que você vai lá, né? Ali. Se colocar muito óleo de gergelim. Óleo de gergelim faz mal. Não é que faz mal, mas pela quantidade que coloca também. Não é um óleo bom, tipo um azeite? É um óleo bom, mas se tiver muito... Tá. Mas também tem que colocar uma quantidade legal, porque é o que dá o sabor ali também. Então, mas é que é muito mais fácil se eu souber que assim, você pode fazer um japchae, mas você pode fazer um japchae menos temperado. Uhum. Você não vai botar tal coisa. Se tivesse uma nutricionista que fala assim, faz japchae, mas em vez de botar isso, põe isso. Entendeu? Então, aí isso é diferenciado, porque eu também não vi ainda nutricionista coreano, né? Normalmente eu também dei uma pesquisada nos bodybuilders coreanos, né? Eles comem muito estilo dos americanos mesmo também. Ah, é? Mesmo os coreanos? Sim. Aí, que triste. Eu vou falar, né? Porque eu sou formado em gastronomia e eu tô procurando um nicho, eu tô querendo mudar um pouquinho. Uhum. Porque no meu TikTok tava muita transição, muita biscoitada, algumas coisas assim que que biscoitada. Não é legal. Não, tipo, tá. Foi bom porque eu consegui crescer bastante, hypei um pouco. Mas não é isso que vai dar publi pra mim, alguma coisa, tudo mais. E no meu Instagram, ele tava muito na parte fitness, né? Mas também, se eu fosse muito que nem todo mundo fitness, ou eu tenho que ser diferenciado pra crescer demais, por exemplo, o Ramon, né? Ou o Sebom, os melhores do mundo. Ou senão, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Então, um dos conteúdos que eu quero fazer bastante é a parte de gastronomia. Por favor. Mais parte fitness, entendeu? Então, eu quero transformar as comidas... É que eu sou uma pessoa que gosta de fazer as apresentações bonitas também. Mas além de estar bonito, gostoso, mas transformar umas, por exemplo, kimchi em si fitness. Exato. De repente dá pra até fazer um kimbap sem arroz e com coisas mais de boa. Dá pra substituir as coisas, né? Entendeu? E arroz não é ruim. Essa é a diferença. Por favor, pra mim, eu sou aquele cara assim, a gente pode sair pra comer hambúrguer, pizza, se eu não comer arroz, eu não comi. Eu sou um pouco disso, entendeu? Pra mim precisa do arroz. Então... Nossa, déjà vu, desculpa, deu do nada. Um déjà vu agora? Estranho. Talvez seja alguma coisa que é uma mensagem que tá te jogando. Eu tô te jogando essa responsabilidade. Faz essas receitas que eu me comprometo a fazer em casa também. Que eu fiquei pensando, será que o kamjatang é calórico? Tudo bem, que porque é carne, batata, muita verdura. Será que esse caldo do kamjatang, por exemplo, é um caldo muito calórico? Sim. Não, você não sabe. Será que é? Só de você ver ali tem as gorduras em cima. Por causa da gordura. Também. Tá, então uma dieta paleo não é uma dieta muito boa também. Eu vou ter que dar uma estudada pra também poder diminuir a quantidade de calorias também. E é muito difícil deixar 0 calorias ou bem baixa. Vai ter uma quantidade por causa dos alimentos. E também os ingredientes em si, porque, por exemplo, o japchae em si tem que ter shoyu, tem que ter óleo de gergelim. Se não tiver, não vai estar gostoso. Mas saber a quantidade que você pode botar. Sim, a quantidade, ou se não, dá pra fazer alguma coisa pra continuar com gosto e dar uma modificada, né? Então, dá pra fazer muita coisa. Eu acho. Tem que ser criativo nisso, na verdade. Bom, vamos lá. Então fica aqui algumas dicas, fica alguns desafios pra gente tentar, né, poder responder melhor pra nossa comunidade coreana sem ser muito radical, sem ter que abdicar das comidas coreanas, uma dieta saudável, né? E nessa fase final, a gente pede indicação. Então agora esquece toda essa parte de saúde. Eu preciso de 3 indicações suas, né? Sim. Uma de streaming, conteúdo, seja para aquelas pessoas que ficam mais tempo escolhendo alguma coisa para assistir no Netflix ou no YouTube do que a pessoa que realmente assiste, né? Já corta caminho. O que você recomenda assistir, seja de filme, novela coreana ou da sua área de atuação, nesse caso, fisiculturismo. Uma indicação gastronômica, não precisa ser comida com poucas calorias. No dia do lixo, no dia que você quer comer alguma coisa para
daquela extravasada, o que você come e aonde. Sim. E por último, se te prenderem no Norebá, você só sai daqui se você cantar uma música. Que música que você cantaria? Ou de repente até a música. Não, que música você cantaria? Não vou falar que música você usaria pra treinar. Vamos fugir de tudo. Vamos fugir um pouco agora da academia. Academia. Então, a primeira pergunta, por exemplo. Nossa, é porque é um pouquinho difícil. Hoje em dia eu tô vendo, por exemplo, YouTube em si, eu tô vendo muito aqueles vídeos motivacionais e tudo mais, Tá. mas são ensinamentos ou algumas coisas que eles poderiam passar, né? Tem um canal do YouTube que eu gosto muito de assistir ou escutar mais, né? Qual que é? Águia Motivacionais, é alguma coisa assim. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui rapidinho. São vídeos curtos? São vídeos curtos de 10, 15 minutos, dependendo, tem um pouquinho mais, de 30 minutos, ou se não, tem aqueles vídeos que para começar seu dia, né? Tá. Então... É um conteúdo que você mais assiste ultimamente? Hoje em dia é o que eu tô mais assistindo no YouTube, por exemplo. Tá. Porque Netflix, eu não tenho conta no Netflix, né? Tá. Mas se for na parte de coreanos e tudo mais, um filme que eu indicaria que eu gostei muito, também me motiva muito no dia a dia e tudo mais, é Itaewon Class. Tá, então, a novela, né? Nossa, gostei muito dessa novela. E YouTube, por exemplo, é o meu estilo de vida, é uma coisa que eu gosto muito. Você achou o nome do canal? Não. Deixa eu só... Vai ser... Motivação Águia. Motivação Águia. Legal. Vou Eu acho bem interessante vou seguir isso aqui, também. porque tem bastante vídeos de... escute antes de começar seu dia. Então são coisas que faz você pensar um pouquinho. Escute antes de dormir ou no dia a dia, quando você está, por exemplo, no trânsito, começa a escutar. São ou frases ou experiências, histórias de pessoas que já o que aconteceu ou o que seria bom, né? Pro seu sucesso ou pro seu dia a dia para se tornar uma pessoa melhor. Essa é umas frases que eu coloquei no meu perfil do Instagram. Eu quero motivar as pessoas para ter uma vida melhor. Tá. Então, não somente só na parte de saúde, físico, mas também... Mental. Mental também, que é muito importante. Uhum. Eu tô vendo que isso é muito importante. E gastronômica? Gastronômica, nossa, eu gosto muito do Choi. Tá. Na Rua Prates, do lado do Otogi. É um restaurante novo, né? É um restaurante novo. O que você recomenda comer lá? Nossa, tem tanta coisa. Porque quando você começa a falar de refeição livre, né? Você quer comer tudo. Mas uma coisa que eu gosto muito de lá é carbi, por exemplo. Carbi? É de porco ou de boi? De boi. De boi? Eu gosto muito. Gosto muito. Costela, sim, eu gosto muito. É aquela frita ou é aquela cozida? Seria assada, né? Assada, entendi. Grelhada. Grelhada, né? Tá. Então, Carbi do Choi. Choi. Eu gosto muito de lá. Atendimento é bom, a comida é muito boa. E, se eu não me engano, de à la carte de comida coreana, na minha opinião, eu gosto muito de lá. É um dos melhores, assim. Eu Legal. gosto muito de lá. Eu não conheço ainda, pretendo conhecer. Sim, vale a pena. E por último, para você sair dessa sala de Norebá, você tem que cantar uma música. O que você cantaria? Primeiro de tudo, eu não vou pro Norebá mais se eu não estiver bebendo. Primeiro de tudo. Então, Então das suas lembranças de quando você ia. Bebo, na verdade, meus amigos... Tem um amigo meu que ele enche o saco. De toda vez que a gente vai pro Norebá, a gente bebe. Ele quer que eu cante uma música. Nossa, mas é vergonhoso falar. E qual que é que você canta? Ele fala pra cantar Pogo Shipta. Pogo Shipta? Ele pede pra você cantar Pogo Shipta? Porque é uma música difícil. Teve uma vez que eu cantei bêbado. Ele acha que você cantou bem? Ele gravou, aí começou a, toda vez que ele falou, mano, toda vez... Aí na segunda vez ele foi lá e gravou de novo. Então ficou uma coisa, parece que rotina, né? Então ficou uma coisa normal. Então toda vez que a gente vai, bebe e vai pra lá, ele enche o saco que tem que ser essa música e tem que cantar mesmo. Pelo jeito você cantou bem. Não sei. Porque quando eu tô nas altas é diferente. Por isso que depois fica ressaca moral no dia seguinte, né? Também. Entendi. Vitor, mais uma vez, muito obrigado por ter topado participar aqui com a gente. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado pelas dicas. Aqui fica portas e microfones abertas. Quando você quiser dar alguma notícia, tiver alguma coisa legal para contar pra gente, ou quiser participar, é só falar que a gente aqui, a casa tá aberta para você.
Muito obrigado por ter convidado. Prazer em conhecê-los, te rever e conhecê-lo. Muito obrigado mesmo. É uma honra, né? É muito legal ser convidada também. E espero que o que eu falei não tenha sido muito chato e tudo mais, mas que eu possa ter ajudado alguma coisa, de alguma forma, alguém, né? Que tenha agregado na vida da pessoa. E eu digo mesmo, se precisarem de alguma coisa, também tô disposto a se chamarem de novo, ou se precisarem de dicas, ajudas, ou quiserem fazer algum conteúdo, vou estar para poder ajudar, vou estar disposto para querer participar também. E mais uma vez, obrigado. Boas festas para todo mundo, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, porque eu sei que já vai ter passado, mas tá fazendo antes, sim, né? Sim. Dizendo. Mas eu espero que 2023 seja muito bênção para todo mundo, muita saúde, felicidade, tudo de bom. E eu acho que é isso. E tamo junto sempre, todo mundo. Pode deixar, obrigado. Muito obrigado para você que ficou com a gente aqui até o final. Esse é o primeiro QPOcast de 2023, tá? Talvez algumas pessoas sejam pegos de surpresa, mas sim, agora o QPOcast vai pro ar toda terça-feira. Né? Então, nos encontramos numa próxima terça-feira ou segue a gente nas redes sociais, se inscreva-se no nosso canal de YouTube e Spotify para você saber quando surgir um novo episódio de OnePlus One. Quem sabe a gente grava de repente aqui já um OnePlus One transformação, né? Vamos ver. Legal. O OnePlus One é o nosso programa que já é com temas específicos, né? A gente grava isso aqui que eu apresentando, que é uma conversa com uma pessoa contando a sua história e sua expertise. Sim. E a gente tem o OnePlus One, que são programas que vão pro ar do nada, geralmente abordando um tema. Então a gente já gravou sobre a Copa do Mundo, gravou sobre a estreia de um filme, gravou sobre um outro programa que saiu no Netflix. Então, quem sabe aí, de repente, a gente não faz um OnePlus One só sobre um Mr. Olímpia, talvez. Entendeu? Acho que o mais interessante é vamos pra receita. Eu vou preparar alguma coisa legal. Ótimo. E quando você começar então a desenvolver suas receitas, você dá um toque pra gente poder já testar elas. Porque não adianta ser fácil de fazer e tá bem produzido lá e ter com baixas calorias. Tem que estar gostosa. Tem que estar gostosa. E aí certeza que eu vou te falar se vai estar gostosa, então. Sim. Tem que ter críticas, né? Tem que ter pessoas cobaias. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigado. Um bom 2023 pra vocês. Obrigado. Valeu. E esse foi mais um episódio do QPOcast. Espero que tenham gostado e muito obrigado a você que ficou até o final. Por favor, deixe seu comentário, críticas e sugestões nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, @QPOcast, ou mande um e-mail pra gente, qpocast@gmail.com. Muito obrigado e até o próximo episódio.